Muito bem, sejam bem-vindos ao Café Cultural, um programa de parceria entre a Anatomia da Propaganda e o Além da Última Página. Eu sou Rubens Portugal, o inimigo da vizinhança, com grandes poderes vem grandes encheções de saco. Sempre. Vem comigo, Felipe. Felipe, está contigo. Manda bala. Então, meus amigos, estamos aqui de volta para mais um grande episódio do Café Cultural, essa iniciativa de relativo sucesso entre a Anatomia da Propaganda e o Além da Última Página. Então, como vocês podem perceber, a galera fiel, e eu acredito que existam essas pessoas, né, fiéis ao nosso podcast, nós já falamos aqui sobre quadrinhos icônicos, Maus, Watchmen, já falamos sobre cinema, já falamos sobre grandes obras da literatura do século XX, literatura distópica, já descemos além em muitos cineastas que se acham os bambambãs de Hollywood, e também já enaltecemos muitos outros cineastas. O último episódio, inclusive, para quem não assistiu, nós falamos sobre o Alien, de Ridley Scott. E agora eu acho que a gente vai inaugurar uma sessão icônica aqui do Café Cultural, que nós vamos falar sobre séries de televisão. Então você deve estar aí pensando, bom, esses caras vão falar sobre Breaking Bad, vão falar sobre Game of Thrones, quem sabe Peaky Blinders, talvez até, sei lá, Wandinha, ou The Last of Us, mas não, aqui no Café Cultural nós nos orgulhamos de fugir do óbvio, não é não, Rubens? Opa, é o que a gente faz, né? Senão Exatamente. você vai assistir outro canal. Né? E é por isso que hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo lá de volta aos anos 90 e conversar com você sobre a melhor série que talvez você jamais tenha assistido. Não é não, Rubens? Então, Com certeza. sem mais suspense, nós vamos conversar sobre a obra-prima de David Lynch e Mark Frost, que estreou lá nos anos 90. Falaremos, obviamente, de Twin Peaks. Não é não, Rubens? A série do passarinho. Né? Exatamente. Então, assim, Bom, é uma das séries de maior sucesso dos anos 90 e, curiosamente, eu só fui descobrir lá agora, em 2025. E você, Rubens? eu fui descobrir porque você me recomendou, eu falei assim, lá vem. Lá vem os negócios que ninguém vai desenterrar de algum lugar. E grata surpresa. Muito grata surpresa, na É verdade. uma grata surpresa, foi para mim também, a mesma coisa. É. Tinha recém terminado de assistir o Sopranos Sim, e, e aí o outro Felipe material veio, extremamente icônico, né? aí o Felipe veio com esse negócio do Twin Peaks, né? Assiste o Twin Peaks, assiste o Twin Peaks. Eu falei, tá, deixa eu terminar de ver o Sopranos aqui. E depois do Sopranos eu falei assim, não há nada que eu possa assistir que vá me remediar o ter terminado de assistir o Sopranos. Mas olha só, e o Felipe mais uma vez acertou, fez uma grande recomendação, assisti despretensiosamente, confesso, e com certeza tá entre o top 5 de séries que eu gosto, assim. Eu posso citar entre elas, né? Vai estar junto o Breaking Bad, vai estar junto o Mad Men, vai estar junto o Sopranos, e nesse top 5 com certeza vai encaixar aí o Twin Peaks. E para surpresa de alguns, né? Porque se alguém tiver assistido Twin Peaks, vai achar estranho eu estar colocando Twin Peaks dentro desse top 5 junto com essas outras séries. Mas agora a gente vai explicar por quê, né, Felipe? Exatamente, porque quando você fala em série de televisão, a galera já pega um material mais contemporâneo, né? E aí quando você puxa alguma coisa lá dos anos 90, soa um negócio meio ultrapassado e tal, porque quando você vai recomendar alguma coisa, muita gente se vale de efeito especial ou atores famosos e tal. E nos anos 90, o que a gente está puxando foge completamente disso, né? Eu acho que o nome mais famoso da série é o próprio idealizador, o David Lynch, né? Você não tem grandes nomes no elenco. Você tem alguns nomes que vieram a ser famosos, que participam esporadicamente em alguns episódios, mas no elenco principal, embora sejam ótimos atores, você não tem grandes nomes, que é o chamariz para a galera assistir alguma coisa. Então, eu acho que a grande beleza da série reside em duas coisas. Primeiro, roteiro, que a gente vai destrinchar ao longo desse episódio. Segundo, e talvez o segundo ainda sobrepuja o primeiro, estética. E nisso o David Lynch é um grande mestre, né? Sim, com certeza. E é o que eu até falei para o Felipe, adiantando um pouco a discussão que a gente vai ter, eu acho que é legal ter colocado na introdução, que se eu não tivesse o roteiro, a trama do assassinato, eu assistiria da mesma forma. Porque a estética é o que me pegou na série, o que me faz gostar da série é justamente a estética, né? Todo o conjunto, né, da estética do Twin Peaks. É isso? É isso. Exatamente.
Então, Tá assim, para bom. você que começou a nos assistir agora e tá perdido com essa parada, caralho, o que é Twin Peaks? Eu nasci nos anos 2000, o que você quer falar para mim de material dos anos 90, 91? Então, a título de introdução ao nosso episódio, um breve histórico. Eis que em 4 de abril de 1990 estreia na TV aberta dos Estados Unidos a primeira temporada de Twin Peaks, contando com 8 episódios. Logo no ano seguinte, em junho de 91, estreia a segunda temporada. Essa é um pouco mais longa e de qualidade um pouco mais duvidosa, mas a gente vai dialogar sobre isso aí. Essa temporada teve 22 episódios, na sequência a série foi cancelada. Mas eis que 25 anos depois, e isso é quase uma profecia, a gente vai conversar sobre isso, estreia a Twin Peaks O Retorno, que é uma continuação direta da segunda temporada que se encerrou em 91. E após, entre o final da segunda temporada, na década de 90, e a terceira, de 2017, você tem um filme chamado Twin Peaks, Os Últimos Dias de Laura Palmer, que é uma prequel da primeira temporada, ou seja, ela se passa antes dos eventos da primeira temporada da série. Então é bom citar dois nomes que vocês vão ouvir muito ao longo desse episódio, que são os idealizadores, os principais nomes por trás dessa série. Mark Frost, que era um cara que já vinha de seriados de televisão, então ele já tinha uma vivência de série de televisão no quesito roteiro, timing, episódios e tal, e você tem um nome que é muito mais conhecido, mas que vem do cinema, que é o David Lynch, que já em 1990 ele já tinha uma carreira bem estruturada e o nome na indústria, ele já contava com filmes, claro, filmes excêntricos, porque o próprio Lynch é um diretor excêntrico, né? Ele já tinha no seu currículo filmes como Veludo Azul, Eraserhead, O Homem-Elefante, e mais à frente, ao longo da carreira do Lynch, toda essa excentricidade dele ia atingir patamares muito maiores, né? Principalmente em Mulholland Drive, Cidade dos Sonhos, que a gente ainda vai comentar, não é, Rubens? Lá é de Com 2001. certeza. 2001. Então, quando a gente fala em David Lynch, é legal comentar, porque esse cara tem assim como muitos diretores consagrados de Hollywood, diretores que se prezam, né? Todos eles têm uma assinatura visual muito específica. E por assinatura visual eu quero dizer o seguinte, você bate o olho num material e você sabe que é do cara mesmo sem ter pesquisado ou assistido os créditos iniciais. Tem diretor que você vai olhar e fala, cara, isso aqui é muito David Lynch. Vou dar um outro exemplo. Você pega terror dos anos 80, cara, isso aqui é muito John Carpenter. Isso aqui é muito Tim Burton. Tim Burton é outro cara que tem uma assinatura Ele visual tem uma assinatura muito visual bem gritante. marcante. Uhum. Marcante, exatamente. E a assinatura visual do Lynch, ela se define entre muitas outras coisas, mas talvez uma palavra que possa definir legal é o surrealismo. O Lynch é um diretor extremamente influenciado por esse movimento artístico e literário surgido lá em 1920, em oposição ao pensamento filosófico racionalista. Então, o surrealismo, enquanto movimento e na linguagem cinematográfica do David Lynch, se vale muito daquilo que é abstrato, daquilo que é irreal e daquilo que vem do subconsciente do ser humano. Então, veja como o diretor é brilhante a ponto de pegar um movimento estético, que a gente muito fala do surrealismo na pintura, na figura, talvez, de Salvador Dalí, talvez seja o que o pessoal mais conhece, né? Sim. É o Os quadros mais famosos e marcante, tal. né? É o Pintura, expoente o mais Salvador. marcante, talvez. Então, o Lynch pega o surrealismo e transpõe essa linguagem de pintura para a estética numa mídia completamente diferente, que é uma mídia televisiva, né? E aí que, na minha opinião, reside muito da beleza da série. Mas você, Rubens, me diz em linhas gerais, o que te atraiu a assistir Twin Peaks? Você bateu o olho no episódio piloto e o que você achou? Primeiro, eu vou fazer uma observação para o pessoal não se assustar. Porque quando o Felipe fala de surrealismo e cita Salvador Dalí, muita gente já vai começar a se coçar. Vai ficar assim, será que eu vou assistir alguma coisa? Porque você fala de surrealismo, vão ter obras audiovisuais zoadas, né? Assim, extremamente surrealistas no sentido de uma estranheza absoluta. Então, o que a gente quer, o que eu quero só deixar o pessoal mais tranquilo é que o surrealismo do Lynch até vai dar o nome lynchiano, né? O estilo lynchiano. O pessoal fica tranquilo que não é aquele surrealismo, como se diz, quebrado, fragmentado, que é um surrealismo que eu gosto particularmente, eu gosto muito do Salvador Dalí, por exemplo. Sim. Gosto muito de coisas relacionadas a sonhos e tal.
Mas o surrealismo do Lynch, ele não é zoado, tá, gente? Assim, no sentido de que você não vai ter uma estranheza quase psicodélica. Então, vão ter elementos, ele é muito sutil na inserção de elementos surrealistas. Então, mesmo que você não seja muito fã, porque é bom lembrar que não é todo mundo que é fã do estilo surrealista, tá? Sim. Então, espere alguma coisa tipo Gabriel Garcia Marques ou coisas tipo assim, fique tranquilo. Você vai ver uma série que ela é até, como se diz, confortável no sentido desses elementos surrealistas. Então, se você não é fã do surrealismo, acho que é uma boa, como se diz, Um adendo, né? é um adendo, né? Como o pessoal fala, né? É bom lembrar que é tranquilo, cara. Pode ir, pode sem medo, que você não vai se desagradar com isso, tá bom? Mas ele, se você gosta da estética surrealista, se você gosta principalmente de coisas relacionadas a sonhos, é uma coisa mais onírica e tal, você Sim. vai você vai se apaixonar, você vai se ligar automaticamente à série. Aconteceu comigo, assim, primeiro episódio eu já a estética, o granulado do estilo de filmagem, né? Não é estilo de filmagem, é muito de técnica, né, de equipamento Sim. de época, né? A série mantém muito, como tem muita cena noturna, muita coisa noturna e tal, você percebe muito esse granulado, principalmente final de dia e tal. Na abertura tu já vai perceber. Quando você bater o olho na abertura, eu já até tinha comentado com o Felipe. Na abertura eu já falei assim, eu quero ver esse negócio aqui. Porque você sente que você está assistindo um VHS, tá? Sim. Isso é A textura, você fala da a filmagem, textura né? da filmagem é isso aí, para quem, principalmente para quem é dos anos 80, anos 90, vai sentir um conforto, porque essas imperfeições analógicas, elas causam para muita gente ela é um conforto, né? Quem gosta de vinil, parecem assuntos não relacionados, mas vocês vão entender onde eu quero chegar. É É, nostálgico, né? o primeiro elemento é esse elemento analógico, é o granulado, ou as imperfeições de uma gravação analógica. A série, eu não sei porquê, talvez, como eu falei para você, a minha teoria é muito por causa muita cena noturna, né? Você acaba tendo essa percepção. Tá? Ou talvez porque a série não tenha sofrido algum tipo de tratamento quando ela foi disponibilizada mais recente, o que acontece com muitas séries ou materiais dos anos 80. Então eles mantiveram muito disso e agradeço demais, né? Porque, pô, isso para mim é sensacional. Eu sou um fã de mídia analógica e eu, inclusive, sou um cara que gosta muito de vinil, por exemplo, por causa disso. Para mim isso aí me pegou absolutamente. Tá? A cidade pequena dos Estados Unidos, aquela coisa de se passar, a cidade ao ser algo orgânico, né? Você sente a cidade ela é um personagem, né? Ela se Sim. transforma num próprio personagem, né, da série. Vamos falar dos personagens depois, tá? Dos próprios personagens são muito marcantes. O Lynch, porra, mandou muito bem na questão do desenvolvimento da construção dos personagens e tal. Mas sobre a estética, eu poderia resumir, talvez entre, não vou me alongar muito, mas talvez isso entre em comentários posteriores. Cara, a estética, se eu fosse te convencer, porque um dos objetivos desse programa como a gente estava discutindo, né, Felipe? É convencer Exatamente. você e te mostrar algumas coisas que talvez tenham passado despercebido e como vão aumentar a sua experiência dentro do que você está assistindo. A gente tem esse trabalho, né? E Curadoria e muito também ficar provavelmente percebendo. vão te inquietar também, porque a série é inquietante, né? Ah, com certeza. Felipe, eu ia falar, eu tô falando da estética, então junto essa coisa do analógico, aquela coisa dos anos 90, anos 80, ele tem um estilo muito anos 80 também, tá, gente? Ele é de Tem. início dos anos 90, tá? Ele se passa em 89, então você vai ver uma cidade dos anos 80, do final dos anos 80. Ah, ele tem essa questão da cidade pequena dos Estados Unidos, se você gosta de séries que se passam em cidades pequenas dos Estados Unidos, cidades ali. Ele é do estado de Washington, se eu não estou enganado, né? Não confundir com a cidade de Washington, tá? Que é DC. Existe um estado, né? Que é Washington, onde fica Seattle. E você tem ali na fronteira com o Canadá. Não posso estar falando besteira, tá, gente? Isso, Mas na é mais fronteira ou com o menos Canadá, ali. exatamente. Assim, vamos falar com mais certeza. Ela é uma cidade que fica na fronteira com o Canadá. No Isso Canadá. é fato. Fica algumas milhas do Canadá, tanto que muitas situações se passam atravessando a fronteira, né? Sim. Mas é isso, cara. E ela pega bem elementos. Eu não vou falar agora dos personagens, que a gente vai falar isso depois, mas vamos falar da questão do ambiente, né?
O Lynch ele vai destacar muito bem o Frost, né? Eu tô falando Lynch, mas vocês entenderam, tá? Colocando na conta dele. Claro que não é só ele, as ideias não são só dele, né? Mas ele vai pontuar muitos elementos, ele vai deixar muito destacados esses elementos sobre essa parte da cultura americana. A cafeteria, a cidade pequena, as ruas, o A xerife. delegacia de interior, né? A delegacia de interior cara, é muito marcante. Você vai ver uma série que tem esses elementos de forma muito marcante e muito pura. Porque você ainda vai manter aquela coisa realmente, aquele sistema da cidade pequena. Que a gente vê no Rambo. A gente vê Sim, no Rambo, só que no Rambo ele é um ponto de apoio para uma distorção. Aquilo vai se tornar um ponto de apoio para uma distorção, para uma evolução distorcida, né? Que vai descambar para um problema. No Twin Peaks ele é o ponto de apoio estável, né? Você vai ter aquela cidade pequena. E assim como no Rambo ela serve como um arco de evolução para uma violência, no Twin Peaks, na minha visão, ele serve de ponto de apoio para um contraste entre a estabilidade e a pureza de uma cidade pequena, de todos aqueles elementos, e também para servir de contraste, para poder dar força para elementos que te incomodam, como o terror, como o desespero, sim. como se diz, as questões morais, né, a distorção moral das pessoas e tal. Então eu resumiria, falei até demais, né, mas eu resumiria essa questão de estética e ambiente que me pegou assim. Ali você tem um quadro muito bem pintado sobre essa cultura americana e sobre esses elementos. E aí, Felipe, mas e aí, qual é a sua visão sobre isso? Então, eu acho que antes da gente começar a entrar nas digressões lynchianas, vamos dar um panorama geral a respeito do que se trata a série. Então, no quesito roteiro, o que você tem? Essa cidade pequena do interior dos Estados Unidos, faz fronteira com o Canadá, e que tem uma rotina tipicamente tranquila e pacata. A delegacia resolve, o xerife da cidade, com a sua equipe ali da delegacia, resolve crimes banais e pacatos. A série nos mostra a rotina da escola, a pequena escola da cidade, a serraria, o restaurante, etc. E acontece que num dia um dos policiais da cidade é chamado porque foi encontrado um corpo, um cadáver. E esse cadáver é o da moça talvez mais famosa da cidade, é a jovem Laura Palmer, que é o estereótipo da rainha do baile de escola. É uma moça que está no final do segundo grau, loira, branca e tal, e que tinha um namoradinho perfeito, de uma família estável e tal, uma família estruturada, e ela é encontrada morta. A partir daí já é introduzido um outro personagem, que talvez seja o personagem mais icônico da série, o detetive Dale Cooper, que é mandado pelo FBI para investigar o assassinato da Laura Palmer lá em Twin Peaks. Então, o fio condutor do roteiro é a investigação, ou pensem nisso como a história principal, né, do roteiro. É a investigação a respeito do assassinato da Laura Palmer. Então, paralelo a esse roteiro principal, você tem várias tramas periféricas que vão trazendo uma nova luz a respeito da dinâmica dessa cidade. Então você percebe que o xerife tem alguns hábitos diferentes, que rola algumas coisas no café da cidade, que rola algumas intrigas ali na serraria da cidade, que algumas famílias perfeitas já não são tão perfeitas assim. Então, cada uma dessas tramas periféricas tem funções específicas. E isso é engraçado porque subverte um pouco das impressões iniciais. Quando a gente fala que o roteiro se baseia na investigação de um assassinato, parece que a gente está colocando a série numa caixinha restringida. Não, então é uma série de suspense e investigação policial. Aí é que Não, está a genialidade da parada, porque esse é o ponto, né? as histórias periféricas as tramas periféricas da série, que dizem respeito aos outros personagens coadjuvantes, elas vão mudando o tom da série. Então, tem momentos em que a série é mais cômica, com um núcleo de personagens específico. Tem momentos em que ela é mais dramática, com outro núcleo de personagens específicos. Tem momentos em que ela vai para um terror bastante psicológico já em outro núcleo de personagens. Sem perder, obviamente, o fio condutor, que é o assassinato da Laura Palmer. Mas ela tem várias outras camadas e subtextos camadas de interpretação, inclusive, que deixam, eu acho que a deixam mais fantástica, inclusive.
e que torna impossível categorizar Twin Peaks como uma coisa específica. Se eu te disser que ela é uma série de suspense, eu vou estar mentindo para você. Se eu te disser que ela é uma série de terror, eu também vou estar mentindo. Se eu te disser que é uma série cômica, eu vou estar mentindo mais ainda. Mas, ao mesmo tempo, ela é todas essas coisas, no mesmo invólucro, entendeu? Então é difícil categorizar e muito da beleza da série diz respeito a isso. Sobre o que é isso aqui no final do assunto? Quem era a Laura Palmer? E aí, quando o Rubens fala sobre a cidade, que por si só também é um outro personagem, talvez até o protagonista, a série, enquanto a série é um protagonista, aliás, a cidade é um protagonista da série, né? A cidade ela vai se modificando conforme você vai tendo informações a respeito das pessoas que moram naquela cidade. Porque ela esconde muitos segredos. As famílias perfeitas já não são tão perfeitas assim. Os casais perfeitos não são. Rola uma série de coisas obscuras que, a priori, não parecem condizentes com aquela cidade perfeitinha do interior dos Estados Unidos, não é? Sim, justamente. E assim, a série, ela é muito engraçado como essa questão de você evoluir a sua percepção sobre a cidade, ou sobre a sociedade de Twin Peaks, que lembrando, é uma cidade fictícia, tá, gente? Mas ela é, como se diz, relacionada a muitas cidades da vida real. Mas o que acontece? É uma cidade. Eu só vou colocar um comentário que você tinha conversado comigo há uns dias atrás, que eu achei muito interessante. E se refere também à cidade. A série é muito competente em te fazer se sentir pertencente à cidade. Totalmente. Você parece um É, espectador que mora lá, né? isso é muito legal. Quando vocês forem assistir a série, se você não assistiu, e se você assistiu, lembre disso aí, tente colocar essa percepção. E se você não assistiu, vá assistir procurando ter essa percepção de que a série é muito competente em fazer você ficar muito próximo daquela sociedade. Então isso é muito legal. Você participa mesmo. Você não observa muito a distância. Você se sente naquele café. Você se sente naquelas ruas. Então isso é muito legal. Sobre a questão da trama, eu acho que o Lynch ele é muito bom. Eu até brinquei com o Felipe sobre isso. Falei, a série teria muitos elementos para ser uma série horrível, uma série péssima, assim, cafona, né? Mas ela Sim. não é, porque o Lynch, assim como a cidade tem elementos estereotipados marcantes, os personagens também são muito, às vezes eles caem num estereótipo e eles são muito marcantes em suas características, o que poderia fazer o seu negócio muito ruim, mas que não é um negócio que se torna muito bom. Então você vê a competência do Lynch de usar um elemento muito arriscado, que assim, na maior parte das vezes se torna algo péssimo pro roteiro, né? Para a construção do roteiro, mas na realidade aquilo se torna o grande mérito da série. E até os núcleos cômicos, né? Eles são muito bem trabalhados, cara. Eles têm tudo para ser uma coisa horrível, mas eles dão certo. Isso é muito interessante, cara. Quando você for ver a série, vai observando isso. Como o xerife é um estereótipo, como o detetive do FBI é um estereótipo. Também. Os nomes, vocês vão entender. Parece que estou fugindo um pouco desse tema, mas vocês vão entender onde eu quero chegar. O nome dos personagens, tente prestar atenção, que é a sonoridade dos nomes, a estética de cada ator escolhido, né? E o jeito como eles são, a construção deles são muito estereótipos. Os nomes são para. Dale Cooper é muito nome de um detetive do FBI. De um agente, desculpa, um agente do FBI. Tá? Então, Laura Palmer é muito nome de uma garota do baile da escola. Então, assim, preste atenção que até os nomes, pelo menos uma percepção que eu tive, os nomes são uma joia nessa série. Eu acho os nomes dos personagens da série um dos elementos mais legais, né? Os núcleos cômicos também, cara, ele consegue isolar muito bem. Eles não contaminam o resto da trama. O Felipe está falando da trama principal, né? Aí você tem os núcleos secundários que, claro, dão suporte à trama Sim. principal, mas eles, cara, para mim, eu gosto, não que a trama principal não seja boa, tá? Ela é excepcional. Mas eu sou muito mais ligado e eu fiquei muito mais apaixonado pelas tramas secundárias. Porque eu achei elas muito mais interessantes. Então, o que eu falei pro Felipe, até brincando, tá, gente? Exagerando um pouco.
Que se não tivesse a questão do assassinato da Laura Palmer, eu tava um pouco me lixando, né? Eu ficaria feliz em ver a série com as suas tramas secundárias. Porque realmente, cara, você vai gostar muito de cada trama da serraria, ou da trama do café, ou da trama dos casamentos ali, tudo. Tudo ali é muito bem feito, muito divertido. Mas realmente o Felipe falou um negócio legal, que é assim, ele é um filme, uma série de suspense, é e não é, é de terror, é e não é. E ela é uma coisa própria. Eu acho que essas categorizações que são geralmente comuns aos filmes e às séries, na realidade elas vão dar um tempero a categoria que a gente poderia dar de uma coisa meio surreal, assim. Ela é tudo ao mesmo Sim, tempo, mas ela é principalmente uma série de um surrealismo sutil, né? Essa é a minha visão. O Felipe ele acha que é um surrealismo mais pontual, né? Eu eu, já acho ele um surrealismo mais sutil, né? Mas não importa, isso é uma questão de percepção. sim, Agora, ele é surrealista, ponto. E ele tem elementos, ele vai trazer algo que eu gosto muito, que é assim, eu me considero um cara mais cético em questão essas coisas de lendas e mistérios e ufologia. Eu não sou um believer, né? Não acredito nessas coisas. Mas eu adoro as histórias. Eu gosto de sim. ouvir as histórias. Eu gosto de sentar com ufólogos e ouvir as histórias. Eu gosto de sentar com gente que mexe com esse negócio de coisa paranormal e ouvir as histórias, mesmo sem acreditar. Porque as histórias são muito interessantes. E a série vai trazer um negócio Ela que aborda bastante você. disso. Ela aborda muito isso, cara. E ela vai trazer elementos que são, de novo, estereótipos dessas lendas e mistérios. Inclusive, quando vai se falar de transmissões alienígenas, ele vai trazer dentro de um estereótipo, de uma estética É. E estereotipada o cara da daquilo. Força Aérea, né, É investigando um isso aí, cara da Força envolvido. Aérea. O Major E ele é Briggs. um. Tá vendo? O Major Briggs. É tipo assim, não dá, cara. Ele é muito. O Lynch ele vai fazer assim, ó. Pra mim, a minha impressão, eu não sei se você vai concordar com isso, é que o Lynch, ele talvez tenha, sei lá, acordado num sábado de manhã e falado assim: vou criar uma pintura sobre os estereótipos mais legais dessas coisas que eu gosto aqui. E ele conseguiu fazer isso. E eu, toda vez que esses estereótipos aparecem, descaradamente, eu fico. Adoro, assim, me divirto bastante. Então, acho que é muito isso. E, como eu falei do contraste, presta atenção. Isso eu falei antes no começo, mas vou repetir para vocês, porque é uma coisa muito importante prestar atenção. O Lynch ele vai trabalhar com uma coisa que eu acho muito poderosa, que são os contrastes. Então, é uma série que vai te trazer incômodos. Vai. Ela não vai precisar ser explícita. Assim como os estereótipos do Lynch são explícitos, as coisas que te causam incômodo ou até adoração, né? Adoração não, mas um certo conforto, elas não são explícitas. Então você tem de um lado o explícito dos estereótipos e do outro lado as sutilezas que mesmo assim tornam os incômodos da série poderosos. Por exemplo, o luto e o desespero dos personagens me incomodou muito mais que em qualquer lugar. Não tem gore, Não, não é uma as cenas de série. violência são poucas, né? Não tem. São poucas, mas elas te incomodam muito. Sim. Elas são muito competentes os elementos para te incomodar. Eu acho que quando chega a cenas de violência, ela te impacta mais, porque, como você disse, a série causa. A cidade, ela te causa uma familiaridade muito grande, né? Então, quando o elemento trágico. Porque ocorre outras tragédias além do assassinato da Laura, né? Então, quando essas Sim. coisas começam a acontecer, parece que aquela cidadezinha que numa primeira vista seria perfeita, até o próprio o agente do FBI ele se apaixona pela cidade, né? O Dale Cooper ele passa a gostar muito de morar em Twin Peaks. Então, quando aquelas coisas ruins começam a acontecer, parece que elas vão conspurcando um lugar que seria puro, né? Uhum. E Sim, com isso começa a certeza. incomodar, porque você, pô, mas esse lugar é tão legal, e ele começa a ficar abalado, as pessoas aqui começam a sofrer demais, e muito pela sugestão de algo maligno que ronda a cidade. No decorrer das Uhum. temporadas, isso vai ficando um pouco mais explícito, né? Sim, com E certeza. eu acho que no que diz respeito a roteiro, eu tenho uma ressalva, mas assim, eu acho que isso foi muito imposição do estúdio, né? A série tinha, na década de 90, né, tinha duas temporadas. Aí já 2017 veio a terceira, mas na época você vê uma diferença muito grande, porque a primeira tem 8 episódios. E a primeira temporada termina com um gancho muito bom, inclusive.
Sim, para a com segunda. certeza. O gancho da É primeira bem legal. temporada é excepcional. E aí você vem com uma segunda temporada que já salta de 8 para 22 episódios, sendo que foi imposição do estúdio, dos produtores, que o Lynch e o Mark Frost revelassem o assassino da Laura Palmer. E isso se dá na metade da segunda temporada. De sorte que quando isso acaba, ainda tem mais 10 ou quase 11 episódios ainda, e você não sabe para onde isso vai. Então ela perde muito da potência. Você tem uma primeira série, uma primeira temporada que foi muito boa de fato, uma potência grande visual, estética, com roteiro, atores muito bons. Chega na segunda temporada, cai um pouquinho o padrão de qualidade, mas se mantém, cai um pouquinho, mas entende o que eu quero dizer? Cai, mas se mantém estável nessa queda. Então caiu um pouquinho, mas ainda assim continua bom. Mas na metade, com a resolução imposta pelos produtores do assassinato da Laura, você tem mais 12 episódios que fica, não sabe exatamente para onde vai. Então eu acho que essa segunda temporada devia ter sido dividida. Você encerra-se supostamente o arco da Laura Palmer no meio da segunda temporada, e numa terceira temporada você entra com esse segundo arco narrativo que você tem ainda na segunda temporada. Então, no quesito timing, a segunda temporada peca bastante. Porque Sim. você revela o assassino na metade dela. Então, os outros episódios perdem potência totalmente. E isso foi uma parada que me incomodou. Não sei como é que fica na terceira, porque ainda vou assistir, mas isso foi uma parada que me incomodou um bocado, cara. A Porque eu tava com terceira uma expectativa muito alta pro que viria a acontecer. E quando terceira. revela o assassino na metade, você fala, pô, mas ainda tem mais 10 episódios, para onde Sim, vai? tem essa questão. Só ia falar da terceira. A gente não vai entrar em detalhe, a gente não vai nem citar a terceira aqui, porque né, acho que nem está disponível. Não sei se tem algum lugar que Vai, disponibilizou. Vai vai vir disponibilizar, você estava me pra MUBI, falando. né? Mês que vem. Então assim, pessoal, aqui não vai ser nem citado, a gente É a citou de terceira passagem a temporada. terceira temporada. Não está entrando na mesa aqui. A gente está falando que é a audiência das duas temporadas no Mercado Livre Play, tá? Isso. Então, E vai assistir com os anúncios que incomodam que lá. é de graça. É de graça. De graça, assim. Ó, vamos lá. Momento disclaimers, né? Adoro fazer isso aí. Não é de graça, tá, gente? Se alguma coisa tem publicidade no meio, está se pagando com a sua atenção e com o seu tempo. Então, não vem o Mercado Play me dizer que é de graça, que eu não me aguento, né? Tava calminho até agora, mas assim, Mercado Play, deixa eu te falar um negócio. Para de falar que é de graça, que não é de graça. E essa é uma das maiores mentiras de mercado, é isso aí, né, cara? Nada é No de graça. geral. Nada é de graça. Tudo você paga. Não existe lanche grátis. Isso é uma das frases mais verdadeiras que tem. E, no entanto, se você não quer pagar streaming, é um bom caminho. Lanche grátis. Não tem lanche grátis. Tem umas frases em inglês que não tem lanche grátis. Não tem, cara. Não existe. Então, assim, vai no Mercado Play, não vai pagar nada, mas vai pagar com o seu tempo. É um saco aquelas propagandas no meio. É um saco. Chato. Eu pagaria para R$ 10 para ver o Twin Peaks sem aquelas merdas. Sem as propagandas. Pagaria, cara. Porque são umas propagandas muito chatas. Micro-ondas com air fryer, é telefone que dobra. IA. Umas coisas que eu não quero saber. Eu quero saber do Twin Peaks. Então o mercado. Cria uma opção aí, Mercado Livre, para poder pagar e não ver essas merdas, essas propagandas. Mas voltamos aqui. Namastê. Voltemos a calma. Uma coisa que é importante falar para não broxar você, o que eu gosto de falar isso, assim como eu falei do surrealismo, eu queria falar sobre essa questão. A série não fica ruim, isso é bom lembrar. Não fica ruim. Não acho que o Felipe está falando que a série sai. Deixa eu tentar lembrar de uma série que não vale a pena. Tem alguma série que você lembra, Felipe, que senão a gente falaria com todas as letras. Essa série fica uma porcaria, não perca seu tempo com a temporada X ou Y. O que o Felipe tá falando é que não se compara a primeira, em alguns elementos, mas assista ela inteira, tá? Precisa não ficar Não, também. sem dúvidas, vale a pena você Senão o cara assistir. vai desistir, o cara vai ficar com medo, né, de assistir a segunda. Não, é legal também, gente. Vale muito a pena. Cada segundo vale a pena. Tirando as propagandas do Mercado Livre, vale a pena. Quando a gente fala de um material dos anos 90, né? Você tem uma audiência cuja. Entenda, isso eu sempre ressalto, porque a gente fala muito sobre material antigo aqui. Eu falei muito disso quando a gente comentou o Alien. Então, quando você for assistir Twin Peaks, é importante que você tente fazer uma viagem, transpõe sua mente de volta lá para os anos 90, cara. Não julga nem avalia a série
com os seus critérios aqui do século XXI, de 2025. Apesar de que eu ouso dizer que Twin Peaks é melhor que muitas séries contemporâneas. Não, 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 não. Isso aí não, você não tem, mas não tem dúvida, assim. Isso aí mas não vou nem comentar. Não para olhar e falar, nossa, que cafona e tal. Tem coisas que são cafonas, mas isso ainda assim serve. Algumas coisas são cafonas intencionalmente. E ela serve à narrativa. Então, pô, não vai assistir Twin Peaks olhando, pô, mas Game of Thrones é muito melhor produzido e não sei mais o que, não, cara. Avalia a série como um material, como o ícone que ela foi na sua época, e que depois virou uma série cult. Hoje Twin Peaks é uma série cult pra caralho. Fez muito sucesso na época, mas posteriormente fez ainda mais. Então, eu acho uma palavra que, talvez uma crítica que, na minha opinião, seja inadmissível, é dizer que Twin Peaks é uma série datada. Eu não acho que seja uma série datada. Não é datado, não. Ela, inclusive, é um belo registro do final dos anos 80. Porque ela se passa em 89. Né? Sim. Eu acho ela um dos melhores registros de época. Porque lembra, cara, anos 89 já são 36 anos, né? É um tempo já. Então, você quer um registro orgânico de 89/90, Twin Peaks, cara. Twin Peaks ele vai te dar uma boa visão, igual o Mad Men faz com os anos 60, por exemplo. Então tá tranquilo em relação a isso. Não é datado, não, gente. Inclusive, eu acho que ela ganha muito mais força hoje. Porque se ela era uma série do momento, quando ela foi lançada, porque ela é 90 e ela se fala do ano anterior, eu acho que hoje ela se torna ainda mais interessante. Porque ela é uma série que poderia ser, inclusive, ela poderia ser uma série produzida hoje, se passando em 89. Eu acho então, que assim, pra quem faz faculdade de cinema, com certeza deve estudar alguns episódios de Twin Peaks ali, cara. Claro, em questão de interpretação. Eu ia só falar do Stranger Things, que é um grande fanservice para os anos 80. Não pense que é uma coisa como Stranger Things, porque não é. Que essa série... Eu acho o fanservice mais barato, né? Assim, é divertido. Eu tive bons momentos de diversão. Sim. Assim, aquela coisa nostálgica. Ela serve para fazer uma nostalgia. Ela não vai te agregar em nada. Mas é igual dorama, cara. Você assiste porque você quer passar o teu tempo. Tá? Dorama. Se você nunca assistiu dorama, cara, eu recomendo que você veja, porque você quer desligar o seu cérebro e não pensar em mais nada, vai ver um dorama, cara. Que é muito bom, velho. Vou te falar. Não que eu assista, tá, gente? Nunca admitirei que eu assisto dorama escondido. O pessoal do trabalho me falou, né? Você vira na Wikipédia, isso aí. Mas o Twin Peaks, ele não é esse... Ele é de época, então ele não vai fazer intencionalmente quadros dos anos 90, 89, 90, mas ele vai acabar fazendo, dentro da visão do Lynch, ele vai acabar cristalizando esse período. Então, se você quer ver algum registro sobre esse período, não tire pelo Stranger Things. Vá pelo Twin Peaks. Porque ele vai realmente dar um registro orgânico daquele período. Porque o que acontece? Em qualquer série de época, Mad Men, talvez pegue, que é uma série que pinta os anos 60 de uma maneira brilhante, é uma das minhas séries favoritas. Só que o Mad Men ele foi feito nos anos 2000. Então ele vai falar dos anos 60 a partir de referências sobre os anos 60. O Twin Peaks ele não vai falar sobre o final dos anos 80 com uma referência. Não, ele vai estar lá. Ele foi gravado neste momento. Então, eu acho isso, cara, se fosse feito hoje, seria ele atrairia justamente por isso. Então, vá sem medo. Finja que é uma série feita agora que você não vai perder nada. Tá? E agora, entrando mais no campo aí, agora a gente vai entrar no campo do surrealismo e da abstração da coisa. E é aí que o programa vai começar a ficar esquisito. Cara, eu assisti o episódio piloto, inclusive na época da estreia, o episódio piloto teve assim, uma audiência absurda. Ele é dirigido, o Lynch e o Frost são os idealizadores, mas o Lynch e o Frost eram os showrunners da série, né? Mas o Lynch não dirige todos os episódios. Ele dirige todos da terceira temporada, mas da primeira e segunda ele dirige alguns. E eu assisti o primeiro, cara, e quando terminou, eu sabia que eu queria continuar assistindo, mas eu não sabia precisar exatamente o motivo.
Isso é engraçado. Essa é a sensação. Perfeito Eu você terminei e colocar eu isso. falei, cara, eu quero assistir isso aqui, mas por quê, cara? Isso é bom, eu não sei por que, não precisa explicar por que isso aqui é bom, né? É Mas mais ou menos isso. é por isso que eu acho que talvez ela acabe, hoje, talvez ela acabe sendo uma série um pouco nichada. Para um público que vai muito para essa parte daquilo que gosta desse estilo estético meio estranho. Porque, cara, você assiste Twin Peaks e essa impressão que dá desde a abertura da trilha sonora já é uma estranheza. Só que é uma estranheza que te captura, e eu não sei precisar exatamente o motivo disso. E eu fui É, assistindo e cara, se deixasse eu maratonava os 8 episódios numa madrugada só. Porque toda essa estilística do Lynch, surrealista e estranha, para um roteiro que tem bons cliffhangers, ela te captura demais, cara, porque é engraçado, né? Você tem o Frost que vinha já de séries televisivas e o Lynch que vinha do cinema. Mas a série não é como se você fosse pegar um filme do Lynch de uma hora, são um filme gigante dividido em partes. Mesmo porque os episódios têm diretores diferentes e ela te captura de uma forma, cara. Ela tem. uhum. Twin Peaks é muito sensorial. São duas palavras que eu usaria para tentar definir. Verdade. Ela Twin é Peaks é sensorial sensorial. e ela é Uhum. estranha. É isso. Ela é de uma estranheza familiar. Porque ela nunca vai te jogar numa estranheza explícita. É sempre uma estranheza atrelada a algo familiar. Sim, Ela vai te colocar num berço confortável e aquele berço vai ter elementos estranhos. Então você vai estar confortável e aquele conforto você vai ser pego numa armadilha de estranheza dentro de um conforto que a cidade ou que o ambiente construiu para você. Então ele é uma estranheza familiar. Eu chamaria Twin Peaks mais ou menos disso aí. E o primeiro episódio, o piloto, se eu não estou enganado, estou 99% certo disso, não há elementos sobrenaturais no primeiro episódio. O primeiro episódio ele não vai ter nenhum elemento sobrenatural. Ele vai ter os mistérios lá do assassinato, sim, aquela coisa toda, mas os elementos surreais, barra paranormais, etc, vão aparecer depois. Então, no começo você vai ver coisas reais, assim, sim. Por mais concretas. que eu acho que o sobrenatural ele começa a se insinuar na figura do próprio Dale Cooper, porque ele é um agente do É isso, FBI. ele é o que abre esse Isso, ele viés abre da essa série. porta porque ele Uhum. tem métodos não ortodoxos, né? Ele dá muita voz à intuição, aos sonhos, à Sim, meditação e tal, e aí as coisas começam a investigação dele começa a fugir um pouco daquilo que seria óbvio, né? Então tem muita coisa que acontece ali e ele fica confuso, o Dale Cooper, quando ele tem alguns sonhos estranhos, algumas aparições, ele fica confuso e você, enquanto espectador, também fica, no sentido de, cara, isso é real ou é só sonho do Dale Cooper? E isso dialoga muito com a própria, toda a obra, toda a filmografia do Lynch, que é muito baseada no sensorial e no onírico, né? sim, sim. E é essa coisa do um agente do FBI ou da CIA, né? Isso eu vou falar das histórias, né? Sim, Existe um nicho de lendas urbanas a respeito de agências federais tentarem flertar com elementos sobrenaturais. Isso aí, claro, gente, são lendas urbanas. Sim, ocorreram algumas. Ninguém nunca vai saber até onde isso é verdade. sim, Mas, por exemplo, quando se fala muito do MK Ultra, quando se fala muito de que era um projeto de lavagem cerebral para criar agentes altamente eficientes, e fala do Unabomber, aquele assassino dos anos 90, que ele foi um filho do experimento MK Ultra. Tem essas lendas urbanas que eu acho muito legais. Mas que ninguém nunca vai saber, cara, até onde que isso aí é verdade, tá, gente? Tô falando que a historinha é interessante, tá? O pessoal vai achar que eu tô batendo pino aqui. Calma, não é é isso. que a gente é O Unabomber é paranoico, né? real, o Que a Unabomber gente é é real. conspiracionista, né? Não é nada disso. É que a Olha gente os acha dois as malucos aí do. histórias. Pô, as histórias são interessantes, cara. Sim, É sim. uma ficção mesmo, sendo ficção, é muito bem feito e tal. Mas e o Unabomber foi real, tá, gente? Ele foi um assassino real dos anos 90, mandava as bombas pelo correio. Mas aí tem essas coisas do MK Ultra. Existem teorias existem histórias, né? Boatos de que a CIA, o FBI, chegou a investir um certo dinheiro e tentar contratar paranormais para solucionar casos.
Então, assim, eu não duvido que isso tenha acontecido, alguém tenha tido essa ideia, né? Porque coisa pública a gente sabe como é que é, né? Hoje em dia tem aquele índio lá, índio, não sei o que prevê a chuva no Brasil. Vocês já ouviram falar disso, cara? Isso é maravilhoso. Isso existe, cara. Dinheiro público vai para uma ONG que tem um índio lá que prevê chuva e os caras pagam um dinheirão para poder, antes de eventos grandes, tipo Rock in Rio e tal, para ver se o índio prevê chuva ou não. Alguém. É ruim de não ter muito público, Felipe. Agora até vou comentar isso aí. É que eu queria que agora tivesse um chat para alguém me falar o nome Do índio? do índio, que é um índio que prevê chuvas antes de eventos. Cara, sem sacanagem, isso é real, cara. Não que o índio seja real, não que o índio preveja chuva, o que ele é um índio que já morreu. Aí tem uma pessoal que faz as previsões. Então, assim, cara, eu não duvido, baseado nesse negócio do índio, que o pessoal paga dinheiro mesmo para prever chuva Ué, antes não de pagavam Rock in dinheiro pro Rio. João de Deus ali para ser molestado? Cacheita. Que perigo, hein? Não, calma, gente, calma. Vamos com calma aí. Senão aqui vai começar com o que é. Aí já abri muitas portas perigosas aqui. Mas a questão dessas coisas de contratar, essa coisa dessas lendas urbanas de agências governamentais pagando para o sobrenatural e tal, isso é muito colocado na figura do Cooper. Dele Porque, Cooper. cara, não duvidem que essas coisas, FBI, CIA, podem reunir, tem uma capacidade de reunir muita gente com botãozinho solto, cara. Tem muita gente brilhante que trabalha nessas agências e com certeza tem muito Dale Cooper. Muito a lá Dale Cooper. Tem, cara. E o Dale Cooper ele resume muito bem isso. Então ele vai dar início, como o Felipe falou, a esse estereótipo, né, do sobrenatural, do flerte ao sobrenatural. E aí é muito legal, cara, quando o Cooper ele abre esse elemento, porque você é sempre uma coisa muito não, a série é sutil, mas ela tem momentos de não sutileza que são muito engraçados, cara. Por exemplo, quando o Cooper abre esse flerte com o sobrenatural, é muito, muito abrupto. Ele, de repente, ele é um cara muito sério, Sim. ele é Ele introduzido é muito como um formal, agente né? muito formal, e você fala, muito metódico, e você fala, Isso. nossa, esse agente do FBI, cara, ele é muito realista e tal, e de repente, de uma hora para outra, Ele sem parece muito aviso, lógico, né? muito lógico e tal. De Do repente ele nada. fala assim: Ah, eu vi num sonho, eu tenho um método aqui para descobrir, que é eu pego o meu sonho e eu taco uma pedra numa garrafa e você fala: Não, Isso. peraí, calma, calma. Deixa eu tentar entender Do- isso aqui. Só que É muito nessa legal, cara. altura ele já é muito amigo do xerife, né? Toda a delegacia de polícia já gosta muito dele, né? E já tem uma confiança no trabalho dele. E aí os caras Então, vão dando corda, então, né? vou dando corda. E quando ele bate nesse negócio que você fala: Não, peraí. O que esse cara tá falando? Como assim, cara? Prende esse cara aí. Xerife, Só prende que esse homem. se fosse, sei lá. Eu tô falando, cara, que ele é muito competente. O xerife, você vai muito no xerife. Ali eu me encarnei muito no xerife interagindo com o Cooper. Você entra naquela A cena interação deles é muito legal mesmo. e aí você fica pensando, o que eu mando esse cara tomar naquele lugar? Eu ligo pra mandar trocar? O que eu faço aqui? Não, e naturalmente o xerife fala, não, então vamos embora. Vamos fazer. Eu falo, não, gente, Mobiliza toda a peraí. delegacia e vai, né? Não tem ninguém para falar mas que loucura é essa? Não. Todo mundo trata com uma naturalidade e aquilo funciona bem na cena. O cara que vai fazer sempre a quebra, e aí é o meu personagem favorito, que eu acho mais engraçado, o Felipe já sabe quem que é o Albert, né? O Albert é outro agente do FBI que tem um problema social, né? Ele é antissocial, no Pra sentido de que ele caralho. fala muita merda, ele não tem filtro. Tem pessoas que são assim. Ele não tem filtro para ofensa, então ele não respeita ninguém, assim. Ele é muito inconveniente, assim, no sentido até problemático. Ele toma até porrada por causa disso. Mas ele é o cara que quebra essas loucuras sobrenaturais que todo mundo leva numa naturalidade. Então o Cooper vai falar de sonhos, aí o Albert fala, tá bom, tá bom. E aí você vai trazer um unicórnio também para poder O completar Albert aqui a é sua o avaliação. perito, né? Que Um perito, vai para analisar ele algumas trabalha provas com ali e forense e tal. tal. Então, assim, cara, os personagens são muito bem colocados ali. A dinâmica de E é personagens da engraçado série, maravilhosa. porque o Albert, ao contrário do Cooper, o Cooper é o personagem que ele é o maior entusiasta de Twin Peaks, né? Ele chega lá, ele gosta É, do café e da torta da pureza da cidade. da pureza da cidade e tal. E o Albert, ele chega lá, ele odeia e ele já fala na lata.
essa cidade cheia de caipiras e não sei mais o que e É, tal. isso, ele sempre faz umas piadas com caipira, é muito bom, cara. É muito bom. Muito bom, cara. O Albert, pra mim, é um personagem muito bom. E uma cena, presta atenção nessa cena, vocês vão achar graça também. Que o Felipe falou pra mim, eu não acreditei que fosse tão boa a cena, mas a cena é boa. Que é a mulher do tronco também. Que É, ela, a ela senhora que anda é, com o cepo de madeira, né? tipo, sempre. Aí ela vem com um tronquinho, aí no café ela fala, fale com o tronco, pergunte pro tronco. Aí, tipo, o Cooper, ele. Tipo, o que eu vou fazer, Não, garoto? Sai daqui, eu né? acho que o elemento mais nonsense da série, que é aí mescla as coisas, né? O personagem mais nonsense da série, mas que também flerta com o sobrenatural, é a senhora do cepo de madeira. E eu vi num Cara, podcast a galera falando que quando ela aparece, você já comprou tanto a ideia sobrenatural, nonsense da série, que você espera que o cepo responda. na verdade, assim, uma coisa que eu senti é, quando a primeira cena que aparece o cepo de madeira, eu falei, eu não perguntaria para esse cepo de madeira, né? Sai, publicamente, assim, pelo amor de Deus. Só que depois de um tempo você fala assim, não, eu perguntaria. Dane-se. E Estamos você aqui já, espera que ele cara. responda ainda, né? Pois é, assim, dane-se, né? Estamos aqui já nesse, É, porque na nesse primeira fluxo. o Cooper não pergunta, né? Não, eu Na também não segunda pergunto, vez, cara, ninguém perguntaria, pelo amor quando de a Deus, né? investigação já começa a descambar pro sobrenatural, ele tá no restaurante, né? Parece que só É, tem um sim. restaurante em Twin Peaks. Dois, né? O do hotel e o RR da Norma, né? Não, e tem cidade que é assim, tá? Não é zoeira. É, Tem lugar que é, no Brasil, inclusive, que é assim, interiorzão do sim. Paraná, tem lugar que só tem um restaurante, cara. É desse jeito. Eu cresci no Paraná, é isso aí, cara. Não é muito estranho, não. É um café e um restaurante, só isso. O restaurante é 24 horas, serve café da manhã, almoço, janta, ceia, tudão, né? É, tiro também. Tiro. Vocês vão E ver também isso aí. aí, a tal ponto da série, quando ela já vira nonsense, já vira sobrenatural e tal, o Cooper tá tomando café e comendo torta junto com o xerife e chega a velhinha do cepo. Aí ela fala: "Você, meu tronco, meu cepo tem informações que você deveria saber." Aí o Cooper: "Tá aí, como é que eu vou saber o que ele tem para falar?" "Pergunta para ele, ué." Aí o Cara, isso é xerife muito, olha, aí ele vai e pergunta, né? Cara, é isso é muito muito bom, velho. desconfortável, cara. É muito desconfortável. A parte do tronco é sempre muito Fica desconfortável. desconfortável. Extremamente Exatamente. desconfortável. E você não tem nada a ver, assim. É Não, e uma a velhinha série, cara. segura e ela fica fazendo carinho no cepo de madeira, cara. Aí tu olha Cara, e isso fala: é "Cara, muito o que, que ruim, é cara. É muito isso, cara?" desconfortável. Eu acho extremamente. Cara, toda vez que aparece a mulher do tronco, eu fico extremamente desconfortável. Eu falo, cara, eu perguntaria pro tronco. Eu fico sempre com isso na cabeça. Eu perguntaria pro tronco. Na frente de todo mundo, assim, no café e tal. Mas a cidade já tá num negócio que. Quem que liga pra isso, né? Agora, não é o personagem mais nonsense, na minha opinião, cara. Você vai se Cara, surpreender com o eu que eu. acho que a velhinha é o Não. personagem mais Uma, nonsense da série. o Major da Força Aérea, pra mim, é o pior de todos, cara. O Major Briggs. É porque Ele ele é anda muito fardado o tempo inteiro, né, estranho. Ele cara? anda fardado o tempo todo, o que não é incomum em alguns países, realmente, o pessoal, durante Pô, mas o aí expediente, tem anda cenas que é fardado. engraçado que ele tá jantando em casa com a família fardadão, velho. Isso, cara. E assim, outra coisa, ele. A fala dele, ele tem uma fala muito Formal, né? formal em momentos estranhos. Sim. Então você percebe que ele é um cara extremamente esquisito. Então, pra mim, não sei se assim, você pega os momentos em que o Briggs ele fala com o filho, ele fala no filho como se tivesse uma reunião, é muito estranho É. assim. Então, pra mim, ele para mim é o personagem mais estranho de todos, disparado. Eu gosto muito do personagem, inclusive. É, Achei ele na muito segunda legal, temporada ele mas vai ganhando um protagonismo maior, mas na vai. primeira, porque assim, os personagens eles vão adquirindo camadas durante o decorrer da série, né? Inclusive, como a gente falou, a cidade, que é um personagem por si só, ela vai adquirindo muitas outras camadas. O que parecia ser uma cidade do interior pura, pacata e comum, ela começa a ser conspurcada por vários traumas e problemas, né? A morte da Laura Sim. Palmer já vai lançando luz sobre vários outros problemas. Ali rola tráfico de drogas, ali rola prostituição, ali rola negócios ilegais, ali rola a influência do exterior. Então a cidade ela é maculada por vários problemas que você não imaginaria que acontecessem ali, né? Quando você Sim. descobre, porra, o prostíbulo ali que rola um tráfico de drogas violento por ali, as coisas começam a ficar pesadas, né, cara? É, Trafica sim, cocaína sim. para Twin Peaks ali em larga escala. E sempre com disfarce, né? Tudo tem uma roupagem de inocência. Até o prostíbulo, ele vai, as garotas vão usar roupas como se fosse uma roupa mais antiga, mais de colegial antiga, assim, uma coisa assim.
que é muito uma coisa meio colonial, sei lá, eu não sei definir qual que é a estética daquelas roupas, Sim. daquelas garotas, mas é uma coisa que invoca uma inocência forçada. Então você tem até as coisas mais imorais na cidade, sempre com uma roupagem forçada de inocência. Então, mas aí você vai ver esquemas horríveis. Eu não quero falar sobre o esquema da, lá da questão do prostíbulo, que é no Canadá, né? É Logo o Jack atravessando a Caolho. fronteira. Isso, checar olho. Mas é porque senão dá um pouco de spoiler sobre algumas coisas que eu acho interessantes na série. Mas, cara, você vai ver que ali tem todo um esquema. Desde o cara que agencia as garotas até o tráfico de droga, assim. E é bem estranho. O subterrâneo do Twin Peaks é bem estranho, assim, bem Você tem sujo, né? outros núcleos ali que são bastante disfuncionais. A própria família do Major Briggs é uma família em conflito, porque o cara É. ele é tão formal a ponto de não conseguir nem se comunicar com a família, ele não se comunica direito com a esposa, ele não tem uma boa relação com o filho, que já é um sujeito extremamente problemático. E, porra, tem um caso de adultério com a garçonete do restaurante que é casada com um cara que Uhum. bate nela. Então Sim, você tem várias subtramas ali bastante pesadas, cara. E como o sim. Rubens falou, após o assassinato da Laura Palmer, a forma como a morte dela, o impacto da morte dela em toda a cidade, é um negócio bastante pesado, cara. Principalmente na vida de quem sobra na família dela, que é o pai e a mãe, né? Sim, O Leland e a Sarah Palmer. Que ali sim, você vê uma sim. família se destruindo completamente, ruindo. Totalmente, né? Sim, justamente. A questão, assim. E aí tem momentos, observe também, há momentos da comoção dos personagens. É um elemento que a série usa muito. Há momentos que há diálogos muito específicos que causam uma comoção totalmente estranha nas personagens. Então, assim, por exemplo, tem um diálogo entre o Briggs e o filho, que o filho chora e fica emocionado. Mas é sempre uma coisa abrupta. Ela não consegue ser encantadora porque ela é abrupta e estranha. Todos os diálogos que causam comoções, elas são sempre abruptos, assim. E são diálogos que são muito repentinos, eles são muito rápidos. Então, mesmo as mudanças de tom, as coisas que, sei lá, comoveriam, elas não conseguem te comover, elas te trazem estranheza. A cena do, do café, né, que o Briggs fala com o filho começa a chorar, aquilo não é emocionante, aquilo é estranho. É, que ele Fala, fala que ele teve caralho. um sonho com um filho numa sala e tal. É Pois estranho. é. Aí tu É fala, porque caralho. você vê que ele não se relaciona direito com o Bob, e aí do nada é uma conversa meio abrupta, né? Só que ao Justamente, mesmo é. tempo, você vê que o Briggs ali, eu acho que é uma cena que, apesar de estranha, ela dá uma camada de profundidade a mais ao Major Briggs. Porque ele Sim. parece, de fato, acabar se importando com a família, né? Apesar de que eu, no papel do Major Briggs, eu daria umas porradas no Bob, porque Ele dá um tapa na cara ele dele. dá um tapa no Bob, Isso na porque o Bob é um primeira moleque temporada ainda. É, que no também não jantar de dá, né, família, cara? né? Assim, não dá, O assim. Bob é um moleque extremamente problemático ali. Não só Não tem ele, né? outra resposta do Briggs ali naquela cena do que não dá um tapa na Cala a cara do boca, filho. moleque do diabo. O Briggs ele tenta usar toda a argumentação formal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí chega uma hora que o O moleque moleque se acende um folga cigarro demais, na sendo mesa de jantar cigarro, da família e e tal. aí o Briggs dá um tapão nele, e aí você fala, não, tá, não tem outro argumento que ele possa fazer em relação ao filho, cara. Não tem. Aí Cara, acabou eu tudo. acho legal a forma. Depois, eu acho que é isso que muito incomoda na segunda, porque o sobrenatural ele é insinuado, ele é sugerido, insinuado, e ele aparece em cenas bastante pontuais. Na Uhum. segunda, isso já começa a ficar um pouco mais evidente. E eu Sim. acho que isso que desencantou um pouco o público. Mais uma vez, isso aí não é questão do Lynch e do Frost. É uma imposição do estúdio, né? E aí isso acabou, na minha opinião, acabou um pouco cortou um pouco o clima, me deu uma brochada com o que era a série. Para mim, a primeira temporada é extremamente impecável. Em personagens, É, em estética, em roteiro, em sugestão, te deixa inquieto. sim, sim, Você sim. termina a primeira temporada buscando respostas, e o próprio Lynch, você sabe que não vai ter, porque quem conhece um pouco do trabalho do Lynch e do estilo surrealista, você sabe que não vai ter exatamente uma lógica e não vai ter resposta óbvia. Talvez muita coisa não vai ter resposta, porque vai ficar para sua interpretação, para o seu subconsciente trabalhar o que se trata ali. Mas a segunda, o que me incomoda um pouquinho, é mais uma vez a manipulação dos investidores e a imposição do estúdio no trabalho do artista, né?
dos Isso artistas aí é ali. sempre um problema. Mas cara, assim, eu lembro quando tinha na faculdade, teve uma matéria que era sobre a história do cinema, alguma coisa assim, tá? Quem conhece, quem já estudou publicidade deve ter pegado essa matéria. História da arte, história da comunicação, isso daí entra a história do cinema. Vai se falar muito sobre essa questão de como que, pelo menos no meu curso, como que esses investimentos, como essa questão de posição comercial, ela interfere bastante no andamento de projetos e como diretores independentes têm que lidar com isso, tá? Não estou falando muito de cinema-arte, tá? Aquele cinema europeu, de arte e tal. Mas produções que custam dinheiro, gente, não pode ser inocente de, pô, falar, não, mas o cara ele tem que ter uma coragem. Cara, às vezes não é questão de coragem, às vezes é questão de seguir plano financeiro. Porque, bicho, precisa de dinheiro para gravar. Sim. Cinema é uma coisa que é uma mídia ingrata, porque ela é a mídia mais cara. Se você parar pra pensar, o cinema é a mídia mais cara. Você precisa de dinheiro para fazer filme. E se você não tem dinheiro, ou você vai fazer um filme arte, você tem que ter um circuito de mecenas para te apoiar. E mesmo assim, conta muito com a boa vontade. Contar com a boa vontade ou com questão de investimento é sempre muito complicado. Porque você tem que dar o mérito pro Lynch, você tem que dar o mérito para muitos diretores que não são pretensamente artísticos, tá? Os que são de fato, principalmente os americanos, que conseguiam dobrar essa questão de imposições orçamentárias e conseguiram fazer um trabalho muito bem feito, apesar disso. O Mad Men é assim, Mad Men é uma série caríssima. Ou o Sopranos também. E não impediu do diretor colocar a sua visão e muitas vezes entrando em choque com as Os distribuidoras investidores, ali, né? os estúdios e coisa e tal, tá? Então, pessoal, eu só queria passar essa visão para vocês, não sei se vocês compartilham comigo, mas às vezes, não estou falando inclusive o outro fenômeno acontece, diretores horríveis que ganham uma tonelada de dinheiro e não entregam nada, né? Ou estúdios, né? Marvel, que, dando exemplo, né? Marvel da vida, que por questão de covardia de produção, começa a repetir fórmulas incessantemente para que o ganho seja seguro. Então, assim, A Marvel já é um isso é muito exemplo complicado. de que o estúdio ele algema o diretor, né? Ó, você quer É, dirigir esse filme? Quero, mas você tem que dirigir assim, 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 assado, ok? Ok. E aí é onde a sim. galera dirige para ganhar capital para poder fazer outros trabalhos mais autorais, né? Você está Marvel falando de um Studios Lynch tem dos esse anos problema de 90. controle criativo total, né? Você está falando de um Lynch dos anos 90 também. Você tem que parar a pensar nisso, né? É uma série que custou um dinheiro, não é um negócio absurdo, mas custou um dinheiro. Sim, sim. E o Lynch não é assim. Certos diretores ganham uma carta branca. O Lynch hoje ganharia também, né? Essa carta branca. Mas certos diretores chegam a uma época da sua vida que ganham carta branca para fazer cinema do jeito que eles É querem. assim, quando o cara já tem nome, o nome Pro dele é bem forte ou pro mal, né? na Pro bem ou indústria, pro sim. mal. Porque tem casos que é pro mal também. Tem É, diretores que fazem O Todd filmes. Phillips cagou o Coringa 2 desse jeito, né? Ele fez um dinheiro do caralho no primeiro, ganhou nome, capital na indústria, aí deram carta branca para ele fazer o que ele quisesse no segundo. Aí ele fez aquela merda lá. Nem. Cara, pode dar muitos exemplos. Mas acho que Twin Peaks, cara, no fim das contas, ele tá na série A de qualidade, assim. Eu acho, Ele. eu não sei, porque ele tem muito material de apoio. Twin Peaks tem vários outros materiais de apoio que já migra para ele. Tem, como a gente falou no começo do episódio, ele tem um prequel, tem um filme prequel, tem material de apoio na literatura rodo, que inclusive eu tô esperando meu 13º cair para poder comprar. Sim. Porque, cara, realmente a história da série me pegou demais, cara. Toda a estética, inclusive a trilha sonora é um outro espetáculo à parte, desde a trilha sonora Sim. da vinheta de abertura Verdade. da série, que não é a vinheta de abertura mais comercial possível, mas Não, depois de um ela é tempo horrível comercialmente, se tu parar pra pensar. comercialmente ela A não é abertura, boa. a abertura e a música, elas tinham tudo para ser totalmente na contramão de alguma coisa Ela causa uma estranheza. comercial. Para um espectador do século XXI, aqui 2025, você assiste e fala: caralho, como é que isso aí fez sucesso nos anos 90? Mas depois que você compra o tom da série, a música passa a ser de estranha, ela passa a ser sensorial, porque ela É, ela dita muito o tom da verdade. série.
Verdade. E aí a trilha sonora de abertura ela vai te despertar sentimentos que vão da nostalgia até a melancolia e às vezes uma calma, uma paz de Uhum. espírito. É engraçada a música de abertura. São duas que me pegam muito na série: o tema de abertura e o tema da Laura Palmer. Ah, O são Ângelo as duas Badalamenti, músicas não mais é? marcantes instrumentais da série, são essas duas músicas ali. Então, você acha fácil no YouTube, tá, gente? Vocês estão curiosos. Vocês já vão ver a série, o tema de abertura já no início da série, né, obviamente. Mas o tema da Laura Palmer é bom vocês escutarem ele à parte no YouTube para vocês pegarem ele durante a série, porque ele é um tema musical que aparece bastante de Sim. maneira esporádica. Então, assim, eu mesmo consegui pontuar que é o lema da Laura Palmer depois que eu vi ele isolado. Então, outra recomendação. Aí tem uma criançada gritando aqui no fundo, falando em Laura Palmer. Se vocês estiverem ouvindo uma criançada aqui gritando no fundo, não é aqui em casa, E não é a Laura. mas não é a Laura. Isso se o vizinho não começar com som alto. Brasil, né, cara? Que coisa linda, né? Como eu adoro isso aí. Você escute no YouTube o tema dela para você identificar quando eles aparecem, né? Estão matando as crianças aqui no Isso. fundo. Estão matando as crianças aqui no fundo. É terrível. Eu não vou nem me meter. Não, tô brincando aqui, gente. Tá. Meu Deus do céu. Mas E eu enfim. acho legal dizer o quanto, porque a gente está salientando todos esses pontos e esses pontos eles extrapolam a nossa opinião pessoal, porque a série foi altamente premiada na sua época, né? A primeira temporada ainda mais do que a primeira. Ah, o som, só uma Porra, coisa. A música do tema inicial, ela tem um Grammy, né? É importante é isso que eu ia lembrar. dizer. Não que O isso elenco da signifique série muita coisa também foi. não, tá, gente? Não que signifique muita coisa, tá? Oscar e Grammy e Globo de Ouro, também, Não calma. são atestados de qualidade, mas assim, para Não. quem assiste a série, fala, nossa, isso aqui realmente Vale, vale, vale. Vale é uma muito, premiação. tem um Vale valor uma muito grande premiação. isso aqui. É. E eu acho legal o quanto. Porque para além de tudo que a gente comentou, assistir Twin Peaks é uma experiência sensorial, é uma experiência sinestésica muito grande, cara. Uhum. Principalmente quando entra no nível da abstração, que aí é Lynch puríssimo, né? Na segunda temporada tem um episódio que para além da cidade, você tem alguns locais periféricos ali que são muito relevantes. O Jack Caolho é um deles, o prostíbulo que tem ali, né? Que tem uma vida própria, Que muito tem uma vida bem, própria, cenário muito bem construído. totalmente diferente. E tem um bar que eles chamam de Casa da Estrada, que é um bar mais ali fora e tal. E, cara, tem um episódio na segunda temporada que esse, sem dúvida, foi dirigido pelo David Lynch, que é um episódio que é de uma estranheza sensorial. É um episódio que você olha assim, ele te deixa meio melancólico, cara. E é uma cena que se passa dentro desse bar e que você entra, já tá escuro no bar e tem uma banda tocando no palco, uma música extremamente melancólica. E tem uma cantora, uma vocalista pra lá de estranha cantando uma música, cara. Essa cena é interessante mesmo, eu lembro. E é uma mulher Do. estranha Sim, visualmente, que ela tem sim. um vestido vermelho, que remete às cortinas vermelhas daquele salão que o Cooper visita em sonhos. Isso. E ela tem um corte de cabelo estranho, cara, e ela tá cantando uma parada extremamente melancólica, e tem um jogo de luzes, isso é muito David Lynch, você vê muito isso aí no Estrada Perdida, do David Lynch também, dirigido, lançado antes de Twin Peaks, que aquilo é de uma estranheza sensorial absurda, cara, que tem determinados personagens no bar ali que começam a chorar e não sabem dizer porquê, enquanto a mulher canta uma canção extremamente melancólica, e tem aquelas luzes azuis e brancas Uhum. piscando no rosto dela. Isso é muito. Quando eu falo em assinatura visual, essa cena comprova muito, ela descreve muito o que é a assinatura gráfica do David Lynch. Cara, é um negócio que eu sempre falo. Quando eu evito falar essa minha impressão da vida, que sempre eu sou como um maluco quando eu falo sobre isso, né? Mas agora com Twin Peaks eu posso falar. Tem um elemento que o Lynch ele usa que, cara, sempre sou apaixonado desde criança nisso aí. E quando eu fiquei mais velho, que eu comecei a pegar muita estrada, tem uma época que eu viajava muito de carro à noite, né? E eu lembro do interior, quando eu morava no sul, eu pegava aquelas estradas estaduais ou estradas rurais. Às vezes eu fazia até questão de pegar estradas rurais à noite para ter aquela estética de farol e estrada de terra
e coisas isoladas, assim, sabe? Muito uma coisa, sei lá, cara, muitos filmes dos anos 80 usam isso. Eu lembro de cenas do Lynch que ele coloca no Twin Peaks, dessas trilhas, né, paralelas, estradas mais rurais, em que você só vê a luz do farol da moto, ou Sim. mesmo do carro. Isso para, eu não sei se para algumas pessoas isso pega muito, que nem para mim, assim. Eu acredito que sim. Inclusive, se o diretor tá colocando aquilo, que talvez ele também tenha um encantamento sobre esse tipo de elemento específico. Mas essa coisa das luzes internas do carro, aqueles botõezinhos de cores que só existem em painéis de avião ou de carro, unido com coisas que são iluminadas só pelo farol à noite numa estrada rural, com sons de rádio muito específicos, com ruídos ao fundo. Essas coisas que lembram muito sonho, assim, elas remetem muito às coisas de sonho, assim, tal. Cara, eu adoro essa estética do Twin Peaks por causa disso. Ela me remete a coisas que eu adoro e que eu consigo experimentar e que não fazem nenhum sentido se eu descrever elas. Por que Sim. elas são tão agradáveis? Então, assim, até já brinquei uma vez, em algum episódio eu já brinquei sobre, no final, eu falei até brincando, mas tem um fundo de verdade, né? Que nas dicas que a gente dava no final, eu falei assim, ó, tem as gravações de rádio dos anos 60 que você Sim, sim, acha eu no lembro. YouTube completas, e eu dou uma dica para vocês que é, dirijam à noite, peguem estradas rurais e façam isso enquanto vocês colocam essas gravações para tocar, que vocês vão estar somente com a iluminação do farol dos carros, numa estrada que só tem cascalho ou terra, ouvindo uma transmissão de rádio dos anos 60. Se você for para Twin Peaks, há cenas que te remetem a esse sentimento. Então, Sim. assim, cara, o bar ele é iluminado da forma como eu imagino um bar de estrada sendo iluminado, postos de gasolina isolados, que é um negócio que você encontra no Brasil também, mas nos Estados Unidos é mais comum. Né? Mas no Brasil você acha, eu lembro no interior do Paraná eu consegui achar coisas assim, que é aqueles postos de gasolina que estão no meio do nada, assim, que são até de bandeiras estranhas, né? E o E combustível de que qualidade duvidosa. é, até não necessariamente seja, mas né, pode ser que seja. Mas assim, e aí você vê a bomba de gasolina pequenininha, uma casinha só, né, do caixa ali. Essas coisas, cara, esses elementos eu sou maluco neles e sempre quando eu São pego um muito filme que presentes na traz, série, né? são muito presentes na série, que é aquela coisa onírica, né? Aquela coisa dos sonhos. Hoje em dia se fala muito de uma estética de sonhos. É uma coisa chamada Dreamwave, alguma coisa desse tipo. Que são essas estéticas meio VHS, uma coisa meio de plataformas isoladas, coisas distantes e tal. Se vocês procurarem no Instagram, você vai ver. Em vez de você ficar vendo peitinho no Instagram, você consegue páginas, né? A menina rebolando no Instagram. Que eu também não vou te culpar por fazer isso, vá lá, né, siga, vá em frente. Mesmo Mas assim, porque. o Insta mesmo, por quê? Mas o Instagram tem suas utilidades também, tá, gente? O Instagram traz coletânea de páginas com estéticas, né, sobre coletâneas de estéticas muito interessantes. Então, esse Liminar Space ou Dreamwave ou qualquer coisa que vale, vai trazer essa estética que são estéticas muito difíceis de você comunicar. Essa estética de sonhos é uma coisa muito difícil de você comunicar que faça sentido. No Twin Peaks você vai ver muito dessa estética de sonhos, cara. Então, se você tem interesse nessa. Se você é que nem eu, que tem vergonha de falar sobre, né, de não parecer um maluco, assista Twin Peaks e sinta essa conexão, tá? De um jazz ou de um blues tocado num bar de madeira na beira da estrada com luzes azuis, de tons azuis. Eu estou tentando descrever para vocês, mas percebam que é difícil. Mas são estéticas que, para algumas pessoas, é algo que é o que mais pega no coração. Então, Na verdade, se você pegar toda a filmografia do Lynch, eu acho que o eixo central dela seria essa estética ou essa abordagem onírica de fatos ou eventos, né? sim, sim, Ele tem justamente. uma trilogia meio que vai nessa parada aí. Para mim, o exemplo mais claro desse, além de Twin Peaks, mas aí Twin Peaks é série, indo para o cinema, é Mulholland Drive, o Cidade dos Vamos falar, Sonhos. tá, gente, ó, Cidade dos Sonhos vai ser alvo de um episódio, tá? Isso aí não Vai é que ser a gente não tema de quer outros citar o episódios. Mulholland Drive, que vai ser alvo de um episódio. Mas a estética do Lynch, e eu acho que é isso que te deixa muito curioso quando você termina de assistir Twin Peaks, você tenta racionalizar aquilo que é surreal ou aquilo que é sobre-real, né?
Sim. Porque você tenta buscar lógica numa coisa que não tem, ou cuja lógica vai acabar sendo subjetiva. Né? É. O salão que o Dale Cooper visita em sonhos, onde tem, e é outro elemento extremamente estranho, é aquele anão vestido de vermelho que dança. Outro Aquilo é muito, cara, elemento aquilo é muito específico é de muito o estética onírica. salão com o chão meio zebrado e as cortinas É, vermelhas, isso. e aí vem o anão que dança com um terno vermelho e fala ao contrário, e aí aparece a Laura Palmer que conversa com o Dale Cooper. Outro personagem, a gente fala do nonsense, a velha do tronco é um nonsense engraçado, mas tem um outro personagem que é um nonsense medonho, né? É o cara, é o homem de um braço só. Isso, o Que homem de é um um braço outro só. personagem que você fala, caralho. É. E o gigante que visita o Dale Cooper em sonhos, e toda vez que o gigante aparece nos sonhos do Cooper, aparece aquele velhinho funcionário do hotel, que o velhinho é todo. O velhinho já era para estar aposentado numa casa de repouso há décadas, mas por algum Aquele motivo colocaram ele velho, para cara, eu trabalhar no vou te hotel. falar. Dá uma raiva Então, daquele velho. porque o Lynch sugere o que o gigante fala com o Cooper como? Em sonhos ou ele possuiu o velhinho? Porque toda vez que o gigante aparece, o velhinho também aparece. Uhum. Então, essa Sim. capacidade de sugestão e de insinuação que o roteiro de Twin Peaks tem é muito interessante. E para você chegar a conclusões um pouco mais palpáveis, eu teria que reassistir as temporadas outra vez para Sim. buscar certezas onde eu sei que não vou encontrar, mas pelo menos algumas evidências do que pode acontecer ou da influência maligna da parada. E para Justamente. além disso, tem cena, quando a gente entra no terror, tem cenas que são realmente muito bem filmadas. A Sim. cena em que você descobre quem é o assassino da Laura é muito bem filmada, muito bem filmada. A série, cara, a série ela eu não vou colocar a série pra gente, por causa da questão do tempo. Eu acho que esse é um momento bom pra gente falar sobre essas considerações. Não vou colocar a série numa categoria que eu coloco as séries, que são séries que não têm rebarba. Por exemplo, ou vamos lá, Mad Men não tem rebarba, Sopranos não tem rebarba, Breaking Bad não tem rebarba, que é o quê? Cada segundo da série não existe algum desperdício, alguma coisa Sim. circular. Cara, são séries que eu chamo que não tem, são impecáveis em questão de espaço, tá? Por exemplo, Mad Men não tem nada que seja para ganhar tempo. Tudo ali tem um significado, tem um propósito muito bem claro. Os Sopranos também, não tem nada do Sopranos que seja uma enrolação. Tudo tem uma razão de ser. O Twin Peaks quase coloco nessa categoria, mas eu ainda tenho que ir um pouco de calma, porque algumas coisas ainda soam como ganho de tempo, mas ainda não estão na beira ali, tá, gente? Não cai, como eu te falei, tá no top 5, então assim, não tira a grandiosidade da coisa, mas assim, não se compara, não tá na categoria de série comercial que tem episódios para constar, como você vai ver em várias Sim. séries aí. Então, tudo que você for ver, tá, cada episódio ele vai ter, não vai te fazer perder tempo, tá, gente? Como a maioria, acho que a maioria das séries são séries com rebarba, que é um negócio que dá um pouco de raiva, assim. Você fica, tá, Tem os episódios fillers ali, né? isso é péssimo, cara. Isso é uma cultura de produção que eu sei que é necessária por questão comercial, mas isso tira muito a elevação da qualidade de uma série, tá? Twin Peaks não entra nisso aí, tá, gente? Eu acho que se tiver alguma coisa redundante, é mais uma, sei lá, uma coisa mais despretensiosa do diretor e tal. Não é nada. Vocês não vão ver episódios. Não sei se, Felipe, você pode me esclarecer isso aí. Você lembra de algum episódio que seja um tapa-buraco ou não? Acho que não tem, né? Cara, assim, Tudo ali como é eu te bem falo, encaixadinho, né? mais pro final da segunda temporada, não é que não tem episódio que você pode, não, pula esse episódio que ele não é importante. Isso de fato não Isso. tem. Seria. Pula esse episódio, não é importante. Tem série que tem O isso. episódio 3, 4, 5 não precisa. Não, é importante que você veja todos. Mas eu digo que a série, você tem que assistir, principalmente a primeira temporada, é uma experiência sensacional, eu diria até imprescindível. E para você que já é fã do trabalho do Lynch, então é indispensável. Se você que gosta de Uhum. alguma parada mais mistério, nonsense, onírica e tal, é um material indispensável. Do meio para o final da segunda temporada, ela perde a impulsão. E aí no último, o último e o penúltimo episódio, aí
volta toda a experiência sensorial característica do Lynch. Não à toa ele dirige o último episódio, né? E aí Sim. tem muitos quadros ao longo da série que são representações de pinturas surrealistas, assim, excepcionais. Tem uma última cena do episódio que aparece o Cooper batendo a cabeça no espelho, assim, que é a Uhum. representação de uma pintura muito famosa. Então, as inspirações do Lynch são muito boas. Então, a minha crítica à série não é a questão de episódio dispensável, mas é justamente aí volta a ser redundante no comentário. A crítica aos investidores é ao estúdio no trabalho dos showrunners da série. Ou a questão da divisão da série. Se eu pudesse sugerir algo ao David Lynch, seria ter dividido essas duas temporadas em três. Eu acho Porque aí que você tem também o tom legal. deveria ser em três temporadas. Três. Não Porque aí faz você sentido ser em resolve duas. o arco da Laura na metade da segunda, aí fecharia a segunda temporada. Na terceira temporada entra uma nova questão e ao final você retoma o assunto principal da Laura. Aí eu acho que você tem um timing. A minha crítica é o timing da segunda Uhum. temporada. Que como o É Lynch justo, o tem que você uma está falando liberdade é justo, criativa, sim. Uhum. o Lynch Sim. e o Mark Frost têm uma liberdade criativa total para a terceira temporada, que é o que eu quero começar a assistir. E aí talvez isso aqui, assim, os spoilers que eu tenho da terceira temporada é que, como o Lynch tem liberdade criativa total, o nível de abstração É, assim, cresce total, né? tem esse problema também, né? Vou assistir a terceira temporada. Também vou. Vou assistir, porque assim, fica aquela coisa de. E às vezes sai coisa boa, cara. Eu tenho fé na terceira temporada. Não Não, vou mas é o dizer. que eu te falo, eu gosto de. Porque ele trouxe grande parte do elenco original. Então você vê a galera mais velha ali, e aí entra uma parada que você vê como é que ficção e realidade se mesclam. E curiosamente em obras que tratam do onírico e do sobrenatural, né? Porque a série voltou a ser produzida 25 anos depois da Uhum. original. E uma das falas da Laura ao longo da segunda temporada é que ela reencontraria o agente Cooper 25 anos depois. E aí volta a galera toda mais velha ali. Eles trazem quase todo o Sim, elenco sim, original. E sim, eu acho, sim, sim. para quem é apegado aos personagens, isso é muito bom, cara. É quase a mesma experiência de você ler O Iluminado e a continuação dela, que o King escreveu, acho que 2 décadas depois, se não mais, o Doutor Sono. A experiência de Sim. você revisitar o Danny, o Hotel Overlook e o Jack Torrance muitos anos depois. Então a terceira temporada já me pegou de cara, eu assisti os trailers e tal por causa disso. Você vê o agente Cooper depois velhinho, a Laura Palmer e vários outros personagens ali. Sim. Mas como o David Lynch ele nasce em 20 de janeiro de 46, tá? Então ele tá com 78 anos, não assistam a terceira temporada. Ele faleceu ano passado. Ele faleceu em janeiro 22? desse ano. Não, desse ano. Desse ano, né? Desse ano. Então, eu não sei do que ele morreu, cara. Não sei Eu lá do também não que ele sei. morreu. E é Não legal foi que muito noticiado a morte dele, né? Eu não lembro muito de terem. é mais nas Eu páginas tô muito voltadas para o desligado cinema. também. Eu tô muito desligado pra E você ter assim, noção. Pra vocês terem noção, gente, eu recebo notícias do mundo de um jornal que eu assino, tá? Então, assim, eu tô em 1990 ainda, eu não sei. Eu não vejo notícias pelo Twitter. Eu uso o Twitter para ver um perfil específico chamado Propagandópolis, que é um cara que faz coletânea de propaganda. bom nome. Antiga, fantástico. O cara faz uma curadoria artística sobre peças de propaganda, cartazes políticos e tal. Adoro aquilo. Então, no Twitter você pode baixar o material. Então, faça uma biblioteca desse material. Sim. Mas é só para isso, assim. Eu não vejo notícias pelo Twitter. Eu tinha um vício horrível antigamente, que é um vício mais asqueroso do que o meu outro vício, que é mascar tabaco, né? Então, eu falei pro Felipe, é um vício asqueroso, né? Eu faço isso escondido. Meu outro vício asqueroso era ler comentário de rede social. Não, fujam disso aí, gurizada. Não vale a pena. Então, assim, eu vejo as notícias pelo jornal. Eu Sim. criei isso na minha vida. Inclusive, é uma dica esse programa também tem utilidade pública. Utilidade pública. Quando começou a ter coisa digital, rede social, coisa e tal, se questionou muito. Por que existe o jornal? Por que se tem ainda jornal se você consegue as notícias pelo YouTube? Blá, 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 blá. Hoje eu entendo por que ainda tem que ter jornal. É claro que você tem que escolher bem o jornal que você vai assinar, tá? Mas Exatamente. cara, o jornal ele tem uma função que ele tinha e que ele continua tendo, e hoje mais ainda. Que é, porra, é fazer curadoria daquilo que tu precisa saber. Que se você ficar querendo se conectar a tudo que acontece, fica maluco. Então, assim, acha um jornal que você confia,
De preferência com o jornal que está há mais tempo, não que seja necessariamente um fator para você escolher o jornal, né? Tem muito jornal velho que é uma porcaria, antigo que é uma porcaria. Mas assina aí um jornal que você acha decente e vai por aí, cara, para você não enlouquecer. Porque jornal é para isso, jornal é para fazer a curadoria dos assuntos que estão acontecendo. Então, sendo assim, cara, eu recebo notícia por jornal. E eu não lembro de ter visto a notícia do falecimento do Lynch, mas eu já tô divagando, eu não sei nem porquê. É só para dar essa dica do jornal. Eu agora vou começar a lançar essa campanha. Assinem jornais. Assine jornal. Parem de ficar pescando notícia por headline de rede social, que isso é um mal que você vai fazer para sua vida. Mas o Lynch ele tem então seus 70 e poucos anos quando ele faz a terceira temporada. Então não assistam, tá? Porque depois de 70 nenhum diretor. Não, mentira. 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 Já vai o cara pular da cadeira. Ah, mas o Clint Eastwood e tal. Não, brincadeira, tá, gente? Mas vamos ver a terceira temporada. Vamos ver o David Lynch loucão, com liberdades criativas totais, fazendo altas loucuras. Se a temporada for uma bosta, a gente vai falar pra vocês que é uma porcaria, ninguém vai lamber saco de diretor nenhum. Aqui a gente não faz isso. Mesmo sendo fã de um diretor, a gente vai pontuar o que é ruim nos diretores. Vai ter os nossos diretores que a gente. Nossos favoritos para odiar também. Tá? Então. Ninguém tá pagando a gente mesmo, então dane-se. Tá? Mas é isso, tá? Assistiremos a terceira temporada, mas não esperem que a gente vá falar da terceira temporada antes de falar de Cidade dos Sonhos. Esquece isso aí. Cidade dos Sonhos é prioridade se for falar de Lynch. Com certeza. Inclusive tá sendo exceção falar de Twin Peaks antes de falar de Mulholland Drive, né? Mas a gente tava querendo muito conversar. A gente querendo muito conversar. Fila, né? É que, na realidade, o objetivo desse episódio do Twin Peaks era assistimos a série e a gente queria conversar sobre a série. Começamos a conversar impressões, né? na madrugada de sexta, nós começamos a trocar uma ideia e a gente começou a fazer praticamente um episódio sobre Twin Peaks, cara. Calma, tipo, vamos guardar para falar sobre a série durante o episódio, porque a gente tava querendo muito conversar sobre Twin Peaks. Então, saiu esse episódio, era para falar de Rambo, né, Felipe? Agora, sim, mas ainda vamos fazer isso aí, né? Mas a gente queria falar de Twin Peaks, cara. E como a gente não precisa pagar as contas com isso aqui, a gente tem a liberdade total para poder escolher, né, o tema. Então, não prometemos. Até prometemos, sim, erramos. Falamos que íamos fazer de Rambo e lançamos Twin Peaks. Então, nos xingue lá. Mas o Rambo vai sair ainda. Esse vai ser outro episódio. Tá aqui, inclusive, em cima da minha mesa só esperando. Já falando assim, ó, falando para mim assim, ó, por que você não falou ainda do episódio? Vamos falar de você aqui, vamos falar, calma, tá? Do livro e do primeiro filme, nós vamos conversar um pouquinho, tá? Que é um livro bem interessante aí. David Morrell, um livro muito interessante que não saiu muito do Brasil, né? Aí Pipoca e Nanquim mandando muito bem. Aliás, a diagramação do Pipoca e Nanquim, se você está ouvindo, por algum milagre, um dia você ouvir esse episódio. A edição ficou sensacional. Meus parabéns para vocês, hein? Vocês mandaram. Trabalho editorial belíssimo que eles fizeram nessa edição do Rambo mesmo. Assim, ó, não deixa a desejar para ninguém isso aqui. O texto do Morrell já é maravilhoso, a tradução foi muito bem feita. Tradução perfeita. E a tradução faz total diferença, né? Foi um trabalho muito bom. A parte editorial da publicação, desde a capa. A publicidade da muito edição bom, lançada, muito bem feita. A gente está falando de tradução, tá, gente? Ninguém aqui leu o original em inglês. Porque quando a gente fala de tradução, é porque a gente pode falar de tradução de dois viés, né? A gente pode falar de tradução bem feita em comparação ao texto original. Dá para fazer isso aí, já fizemos isso alguma vez na vida. Mas a gente pode fazer sobre a fluidez do texto, assim. Você não sente que é uma tradução. Porque quando é uma tradução mal feita, você percebe. Eu adoro dar o exemplo do Lovecraft. Lovecraft, eu já peguei muita tradução ruim de Lovecraft e que os diálogos saem, assim, de maneira muito sofrível. Então, cara, realmente Pipoca Nanquim tá de parabéns aí, tá? Se vocês quiserem, Pipoca Nanquim, tamo aí, ó. Tamo aí pra vocês, ó. Coração totalmente aberto. Não vamos falar o que vocês querem, nem adianta. Já vamos avisar.
Não me peça para elogiar, não vou. Se eu não gostar, eu vou falar que é uma merda. Se eu tô falando bem do livro que vocês lançaram aqui, dessa É edição, porque é realmente foi um porque é trabalho bom bom. mesmo, tá? Isso é uma promessa que a gente tem que fazer, né? Nunca vamos falar de bem de uma coisa que a gente achou uma Que porcaria. é ruim. Não. Aí esquece, isso não vai acontecer. Isso aí essa era, graças a Deus, está passando. Muitas pessoas já estão caindo na real sobre isso. Então, duas coisas que não vamos fazer aqui é divulgar jogo de azar É o que eu ia dizer, não e vamos falar coisa que das a gente não bets. gosta. Você esquece, cara. Já, de vício, basta os que a gente tem e que a gente não pode divulgar. Então, esquece isso aí, tá bom? Daqui a pouco tá a gente na CPI lá perto da Virgínia lá. Não, mas eu apostei Nossa. só, hein? Não, agora, acho que a última coisa que eu gostaria de falar é que você não vai estranhar as coisas como se surreais do Lynch porque você mora no Brasil, cara. Tem É. coisas que aqui o Lynch ele deveria fazer um filme chamado Brasil. Tem um filme chamado Brasil, inclusive. Mas o Lynch tem que fazer um filme chamado Brasil, que é só filmar o cotidiano disso aqui. Que já vai sair um filme lynchiano perfeito, assim. A estranheza do cotidiano, né? Mas não vamos falar disso porque a gente temos limitações legais para comentar certos assuntos. Felipe, alguma observação final sobre essa maravilhosa série chamada Twin Peaks? Pessoal, para nossa audiência, assim, se você já assistiu, eu gostaria muito que você dialogasse com a gente nos comentários e tal, em mensagens, nos perfis do Além da Última Página e da Anatomia da Propaganda, porque é muito legal você trocar impressões com outros espectadores e outros fãs da série. Inclusive, se você assistiu e não gostou, conta pra gente os Sim. motivos, é É legal. isso aí. Porque eu acho que é o tipo de coisa que engrandece a compreensão da série, né? Essa troca de experiência. Cara, eu senti isso quando assisti. A minha interpretação foi essa. Eu gostei disso, eu não gostei daquilo. É um convite a toda a audiência para que dialogue conosco. Eu acho que isso é uma das principais intenções do programa, é encontrar pessoas com gostos semelhantes, né? Para a gente trocar interpretações a respeito dos materiais que, via de regra, a gente indica aqui. E para você que não assistiu, eu recomendo fortemente que você assista pelo menos a primeira temporada. Eu tenho certeza que depois da primeira temporada você vai querer assistir Você a vai para a segunda. segunda. E é Você vai uma assistir a experiência segunda. muito legal. É uma experiência sensorial, uma experiência estética. Vai te causar uma estranheza, vai te deixar desconfortável, vai capturar a sua atenção de uma forma que, assim como nós dois aqui, você não vai conseguir descrever o porquê, você não vai dissertar os motivos pelos quais você vai terminar de assistir, mas você vai assistir. Então dá essa chance para o material, não pensa que é um material datado dos anos 90, porque de fato não é. Não, Então, ao invés não. de você assistir Wandinha, que vai estrear na Netflix aí, assiste Twin Peaks. Lá você compra, eu tenho certeza que você compra um monte de bugiganga pelo Mercado Livre, então o serviço de streaming está disponível para você. Então vai lá e assista a despeito das propagandas chatas, vale a pena. Eu tenho certeza que o episódio piloto já vai te capturar já. É isso, cara, é isso aqui. Pessoal, eu estava olhando aqui porque eu quero muito fazer uma recomendação. Eu precisava olhar o nome falando em polonês. Eu queria fazer uma recomendação de um pintor polonês. Nós vamos fazer isso, calma, que tem um bloco das recomendações. Mas eu realmente precisava pegar o nome dele aqui de cola, porque tem nome que não dá, bicho. Assim. Tem que ter uma cola. Então, tava olhando aqui. Felipe, muita satisfação de falar sobre Twin Peaks. Eu recomendo fortemente, pessoal. Assista sem medo. É uma das séries que, assim, não é só uma série cabeçuda, não. Ela não é uma série cabeçuda, não entra na categoria de séries cabeçudas. É uma série muito sensorial. E você... É como o Alien, cara. O Alien não é um filme cabeçudo. O Alien é um filme sensorial. Então, assim, Sim. vai sem medo, cara. E se você quer desligar a sua cabeça... Vamos colocar categorias agora. Se você quer desligar a sua cabeça, eu não quero pensar, eu quero assistir Twin Peaks para me desligar da minha rotina. Também vale. Twin Peaks entra na categoria de filmes que você... séries que você consegue assistir para distrair a sua mente também. Que também é importante. Tá? Não é, nem tudo é, sei lá, coloca aí Akira Kurosawa, nem tudo é Akira Kurosawa, tá? Então, que também é divertido pra caramba, tá? Um dos meus filmes favoritos é o Dersu Zalá, assisti com meu pai, cara, porra, tem um carinho imenso por aquele filme, mas assim,
uma sexta-feira chegando no trabalho, pode ver Twin Peaks sem medo. É filmes para sexta-feira de noite. Vamos colocar É verdade. com esse selo, né? Pipoca de Twin Peaks. micro-ondas ali. Twin Apaga as Peaks é luzes uma do quarto. série. Twin Peaks é uma série para sexta-feira depois do trabalho? Então, pode botar esse selo. Twin Peaks é uma série para você conversar com seus amigos pseudo-intelectuais num bar no sábado de Mais noite? ainda. Também pode ir sem medo. Então, o Twin Peaks ganha esses dois selos. Selo meus amigos pseudo-intelectuais num bar alternativo e selo voltando do trabalho sexta-feira à noite. Tá? Pode confiar. Beleza? E do que algumas séries não tem esse selo, por exemplo. Eu não recomendo alguns episódios do Sopranos, alguns episódios do Mad Men para sexta-feira à noite. Não rola, cara. Tem episódios que são muito, 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 muito profundos, muito pesados. Muito. Você tem que ter uma atenção ali em cima, tá bom? Mas Twin Peaks, de forma alguma, cara, Twin Peaks pode ser visto como entretenimento e a trama principal pode ser uma trama. Você pode se divertir com a trama principal também. Com Não certeza. te preocupe em relação a isso. Tá? Se for filme, porque tem, né, Felipe? Tem filmes chatos importantes. A gente vai falar pra você, ó. Esse é um filme muito chato, muito Mas ele é interessante, mas ele é importante e é interessante. Ele vai trazer reflexões existenciais muito importantes. Mas é um filme chato. Chato no sentido de não que ai meu Deus, não vale a pena ver. Não, vale muito a pena ver. Mas é um filme que precisa ter uma atenção e uma dedicação para assistir. Então não é um filme para você se largar e se divertir. Não vai acontecer, tá? Há filmes que são assim, beleza? Um deles, né? Cara, geralmente hoje em dia filmes mais antigos têm essa pegada, né? De você ter que dar uma atenção. Que Cidadão Kane, por exemplo. Eu não vou recomendar Cidadão Kane para uma sexta-feira à noite, tá? Apesar de ser um filme muito divertido, muito interessante e muito profundo. Mas, diferente do Twin Peaks vá sem medo. Tem alguns diretores que vão muito por esse caminho, né? O 2001 do Stanley Kubrick também não é uma 2001, parada que... isso. 2001 não é um filme para sexta-feira à noite, cara. Depois do trabalho. Não é. Não é. Não é. Não é, não vá. Laranja Mecânica, não vá. Laranja Mecânica é para um sábado para conversar com seus amigos pseudo-intelectuais num bar para Frentex. Não que Twin Peaks seja pobre de conteúdo, não é. Não. Mas ele consegue te entreter e te divertir sem ser uma parada densa. Tem conteúdo, Sim, tem com várias certeza. camadas de interpretações, mas ela não é algo sisudo, né? Não é de forma algo alguma. presunçoso. Já o 2001, o Laranja Mecânica do Kubrick também são são materiais mais sisudos, são materiais que não vão necessariamente distrair, né? Você precisa, Diferente cara, até o porque não é o momento. objetivo deles, né? Eles são filmes, são experiências estéticas. É esse o Bem objetivo, diferente. uma experiência estética. Às vezes você vai ver um quadro, você não vai ver um quadro para se divertir, você não vai ver Van Gogh para se divertir, você não vai Sim. ver uma pintura do Van Gogh para se divertir. Tá? Você vai ver para você ter uma experiência estética. Certos poemas, Sim. certos livros. Então é isso aí, pessoal. Felipe, para não perder a nossa tradição, eu gosto muito dessa parte, porque às vezes saem uns negócios legais até pra gente. Dicas de filmes, séries, programas de verão, ou mesmo como... Não vou falar isso aí. Eu vou soltar uma piada aqui, deixa pra lá. Eu vou receber a mensagem do advogado aqui. Vai, filmes, séries, programas de verão, música, álbuns, qualquer coisa. Que você Pessoal, eu sou muito fã do Nicolas Cage, né? Gosto muito Nicolas Cage, né? Gosto muito da produção cinematográfica dele, principalmente dos anos 90. E eu assisti recentemente no YouTube, tem o filme inteirinho disponível aí, dublado, grátis, no YouTube. Despedida em Las Vegas, protagonizado pelo Cage e pela Elizabeth Shue. E a Elizabeth Shue quem é? É a namorada do Daniel San, no primeiro Karate Kid, que aparece depois também no Cobra Kai, mais velha e tal. Mas para quem gosta da atuação do Cage, mais caricata, mais exagerada e tal, e mais voltada para o drama também, assista Despedida em Las Vegas, filme que trata sobre vício, trata sobre existencialismo, é dramático e ele é sobretudo trágico, na verdade, né? Mas vale a sua atenção. Procura no YouTube aí,
Você vai gostar. O Cage foi premiado por esse filme pra caralho, inclusive. A atuação dele é muito bonita, muito sincera, na verdade. Muito sensível. Então, se você quer assistir um drama mais trágico, assista Despedida em Las Vegas com o Nicolas Cage e com a Elizabeth Shue. Muito bem. Nicolas Cage, inclusive, é um ator que tem lendas urbanas muito Demais, interessantes, né? né? Eu brinco, né? Falei que o Felipe estava falando grande de Nicolas Cage, que tem as lendas, né, de pessoas que têm Nicolas Cage fobia, né? Que tem medo do Nicolas Cage e tal. É, que sonham com o Nicolas Cage e tal. Tem tudo isso aí, cara. Que o Nicolas... Tem uma igreja, claro que é piada, né? A galera faz piada, tá, gente? Mas tem a igreja que tem o Nicolas Cage como divindade e tal. É muito engraçado, cara. Galera, tipo assim, não dá pra falar mal da internet, cara. A internet tem umas coisas Fantásticas, né? que valem muito a pena. Então, Nicolas Cage. Então, você aí vá no Reddit, né? Não vá muito lá, que tem muita porcaria, mas vá no Reddit e pegue ali a página específica do Nicolas Cage, você vai dar muita risada. Eu tô para ver aquele filme dele do... Como é que é o nome daquele ator que tá fazendo The Last of Us? Que eu não vi também, tá? Ah, Assim. o Pedro Pascal. Pedro Pascal, eu quero Esse ver filme é muito aquele legal, o filme. Peso do Talento, acho que é o Peso do Talento. Alguma coisa assim. É, Esse é pois é. legal. Pois é. Muito metalinguístico. Esse filme é muito bom, cara. Eu tô querendo ver ele. É Esse é igual o do divertido. John Malkovich lá. Sim. Tem, Quero tem, ser John tem, Malkovich, né? Quero ser John Malkovich. Tem uns filmes bem legais desse estilo, assim. Temos que falar, Despedida em Las Vegas. Eu assisti esse filme também, mas faz muito tempo. Se a gente fosse falar dele, eu teria que dar uma reassistida. Ele é um filme bem, mas eu lembro que ele é um filme muito legal. Muito bom, tá? Recomendadíssimo aí. E eu vou hoje, pela primeira vez, eu vou recomendar um pintor falando de Twin Peaks, né? Me veio agora essa ideia. Só que eu tive que pegar cola porque é um nome muito estranho, tá? A gente falou de Salvador Dali, também muito. Para quem é ligado a esse negócio onírico, eu tenho sonhos muito estranhos e sonhos que são quase roteiros inteiros. Assim. Eu tenho esse problema, até às vezes acordo cansado por causa disso. A cabeça fica girando. Adoro. Cara, eu deveria anotar. Tem pessoas que são assim, tá, gente? Que têm esses sonhos malucos e são muito divertidos de ter, só que dá uma cansada de vez em quando. Anotar, tem gente que faz isso, que tem esse mesmo problema. De manhã acaba anotando, né, os elementos, porque saem muitos insights daquilo que está Sim. no O teu, né, subconsciente trabalhando, no né? subconsciente e tal. Sonhos é um assunto muito interessante. Até hoje ninguém conseguiu entender muito o que é, tá? Tem várias teorias, mas fica esse mistério. Mas tem um pintor, o Salvador Dali, tá? E tem um cara chamado. Aí, bicho, o pessoal do polonês vai me desculpar, que é o Bekzinski. Não, o primeiro nome é impossível, tá? Já começa com Z em polonês, esquece, que não vai dar pra mim. Aí é Mas esse foda. Bekzinski cara, ou vocês me corrigem aí. Mas é o pintor polonês de pesadelo. Esse pintor polonês é um dos meus favoritos. Ele vai fazer pinturas surreais baseadas em pesadelos. Eu me liguei muito nele porque eu tenho alguns pesadelos que são muito parecidos com o que o Bekzinski ele vai projetar na sua pintura. E aí você, talvez, que tem alguma coisa parecida comigo, vá lá e veja as pinturas dele e você vai falar, caramba, eu já tive esse elemento no meu pesadelo e eu Eu não vou dar uma sabia olhada como no descrever. trabalho dele aqui, cara. É muito, Interessante cara, a é ideia. muito interessante. O Beksinski ele é muito interessante. Então, assim, fica a minha dica para você que é um sonhador nato, tá bom? Em vez de ficar sonhando com empreendimentos e autodesenvolvimento, sonhe com pesadelos do Beksinski, que você vai ganhar muito mais. Aqui nós não estamos para fazer Empreendimento é coach. foda, né? Aqui são os anti-empreendedores. Aqui a gente não pergunte para a gente que nós não temos dica nenhuma. Tá? Infelizmente, né, Felipe? Aqui a gente é o anti-progresso. Esquece. Tá? E Quer, anti-coach di- também, né? quer dica para ter uma vida emocionante? A gente dá várias. Uma vida interessante a gente sabe. De A a Z. Problemas, a gente sabe. Mas uma pergunta de dar pulinho, soltar Empreendimento e nada. balãozinho, não. Não é com a gente. A gente vai falar sobre o fim da existência, sobre, né, como se diz, os contrastes entre o horror e o cotidiano. Ele vai falar tudo isso aí pra você. Agora, não vem perguntar sobre, né, Como motivação, sobre enriquecer. montanha. Esquece. Aqui não é com a gente, não. Tá bom? Vamos lá. Felipe, pessoal,
como o Felipe falou, mandem recados, xinguem a gente, elogiem a gente, falem da série, falem dos livros que a gente falou. Se você está vendo esse programa, que a gente está no começo ainda, né? Se você está vendo esse programa daqui a 5 anos e você quer comentar sobre ele, mande mensagem ainda assim nas nossos DMs, que a gente tem a ideia de falar de episódios antigos mesmo e episódios recorrentes, tá bom? Então, se você está vendo o episódio 127 e esse aqui é o episódio 17, e aí você está comentando no 127, nós ainda falaremos a sua mensagem. Manda mensagem do mesmo jeito. Manda mensagem do mesmo jeito. Se tiver, no futuro, tiver muita mensagem, a gente vai fazer um episódio só para ficar respondendo. Então, nós não vamos ignorar a sua mensagem só porque é episódio antigo, tá bom? Até porque não tem por que fazer isso, certo? E os caras, quem quiser ofender a gente, pode ofender, que nós vamos ler também. E eu vou te responder com muita atenção, fique tranquilo. Ao vivaço ainda, tá bom? Igual o Borghetti, eu vou incorporar o Borghetti e vou te responder igual o Borghetti fazendo o programa dele. Tá bom? Felipe, eu quero mandar um abraço, uma despedida para alguém aí. Não, hoje não. Você fazer boas. Eu mandava bons abraços aí nos primeiros. Os tempos, como é que é? O mundo não é mais o mesmo. Não é mais o mesmo. Tá bom. É isso, gente. Felipe, muito obrigado aí mais uma vez. Sempre uma alegria. Sempre uma alegria. E principalmente, para não perder o costume, muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. E como sempre, uma ótima semana. Fiquem bem. Um forte abraço e até mais.